Olá, pessoal, é com grande satisfação que estamos aqui para mais um episódio do Patricast Papo Empreendedor, o seu podcast sobre empreendedorismo. Eu sou Gilson Dias, contador empreendedor e host desse podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre o seguinte tema: crescimento desordenado. Como a assessoria empresarial pode colocar sua empresa nos trilhos. E para tratar deste tema, temos a honra de receber como convidado especial de hoje Sullivan Mafra, empreendedor, assessor, treinador empresarial que está à frente da Mafra Company. Em primeiro lugar, meu amigo, obrigado por ter aceito o convite. Em segundo lugar, fique extremamente à vontade. Fala aí com a nossa audiência. Maravilha, meu irmão. Muito obrigado pelo convite aí. Vamos pra cima. Se apresenta aí, fala aí um pouco da sua história pra gente. Normalmente aqui no Patricast a gente acredita que histórias inspiram e pessoas se conectam com pessoas. Então, antes de adentrarmos no tema, a gente normalmente faz uma pergunta: quem é o Sullivan Mafra antes da Mafra Company, digamos assim? Como é que essa jornada empreendedora, como é que ela se formou até chegar o que ela é hoje? Fique Legal, extremamente à legal. vontade. Não, eu agradeço. Acho muito bacana a gente começar com esse tema. Inclusive, eu vou fazer um resumo aqui, que se eu vou falar todos os pontos, né? Acho que Sim, seriam uns 3, 4 podcasts tranquilamente. provavelmente. Tranquilamente. Mas, cara, legal. Acho uma pergunta interessante pra gente iniciar. Sullivan Mafra antes. Primeiro que eu vim de um berço empreendedor. Meu pai era empreendedor, né? Ele tinha uma empresa, né? Eu nasci em Brasília. Passou um tempo, meu pai ele observou o mercado. Lógico, aconteceu muitas coisas aí no meio aí, muitas histórias, né? Principalmente ali de problemas familiares com meu pai e minha mãe, foi muito conturbado, né? Mas pulando um pouco essa parte, posso até voltar um pouco depois nessa história. Sim. Mas falando do empreendedorismo, ele viu uma oportunidade aqui no Pará, que não tinha empresas de evento, não tinha empresas de buffet na época. Ele observou, ele já tinha sido cozinheiro da Marinha, ele tinha sido gerente do Hotel Hilton. Então ele observou que tinha essa oportunidade no Pará, que não tinha muita estrutura, e ele decidiu arriscar em abrir uma empresa nesse segmento, que são de fazer aniversário, casamento. Ele começou a fazer aqui também eventos para o Hotel Hilton. Ele começou a atender, né, a classe, digamos, da alta sociedade aqui de Belém quando ele chegou, porque ele meio que foi pioneiro. E eu tive esse primeiro contato com o empreendedorismo. Foi legal. Então, assim, meio que eu já queria fazer esse negócio, mas ao mesmo tempo eu tive alguns traumas, porque vendo quem empreendia, que era o meu pai, eu falei, cara, eu acho que eu não vou empreender. Então tem uma história até interessante no meio disso aí, que me brecou um pouco de não ter empreendido logo, né? Entendi. Comigo não foi muito diferente, na verdade, apesar de que eu acho que eu nasci para isso, cara. Desde que eu me entendo por gente, eu gostava. Eu sempre falo aqui que eu não tenho uma história que eu posso falar assim: olha, eu passava necessidade, aquilo aqui ajuda só no marketing, mas isso seria mentira se eu estivesse Sim, falando. sim. O Até meu porque ficou moda isso, virou moda isso aí, virou né? moda Todo mundo quer falar. contar uma história triste, né? Exato, todo mundo quer fazer a jornada do herói. É, Não, é o seguinte: meu pai verdade. sempre teve boas condições financeiras. O meu pai tem a segunda série. O meu pai é lá do Marajó, assim como eu, morei até os meus 17 anos lá. E Legal. meu pai sempre teve um negócio próprio, meu pai nunca trabalhou pra ninguém, né? E eu sempre vi meu pai ganhar muito dinheiro, cara. Só que o meu pai gastava muito dinheiro também. Imagina, a pessoa tem um negócio, mas não tem noção que tem um negócio. Dá Sim, pra entender? Então, dá, tipo dá pra assim, meu entender. pai é mecânico, mecânico náutico. Só que o papai não se conformou em ser mecânico náutico. Ele pensou assim, cara, se eu sou um mecânico, o meu cliente vai precisar da peça de reposição, por que que eu não posso vender a peça de reposição? Sim. Montou uma lojinha. Aí o cara ia lá, por exemplo, eu quero uma lancha completa. Por que que eu não posso fornecer a lancha? Ele foi meio que um empreendedor intuitivo. É isso que se fala, o Ah, termo técnico, eu digamos não assim? sei, eu gosto de falar assim. Ah, entendi, Eu gosto de falar entendi. assim. Aí o que acontece? O cara ia lá para comprar uma lancha, por exemplo, e falou: por que que eu não posso fornecer a lancha? Por que que eu não posso pintar a lancha? Por que que eu não posso adaptar essa lancha e colocar um som? Por que que eu não posso pintar da cor que ele quer, personalizar? Eu cresci vendo meu pai fazer tudo isso e até hoje ele faz. Hoje em Bacana. dia, meu pai é representante da Suzuki, por exemplo, no Marajó. Ele ainda é ativo ainda. Se alguém Bacana. que. Sabe quantos anos meu pai tem? 52. Eu tenho, de velho só tem a
cara. Meu pai e minha mãe têm 52 anos e eu sou o caçula, né? Tem essa. E o meu pai, cara, é impressionante que ele tem uma capacidade de ganhar dinheiro, fazer negócios impressionante, impressionante. Natural, é nato. Então, muito provavelmente eu herdei disso dele, né? Sim. Hoje em dia ele é representante da Suzuki, como eu falei. Se alguém quiser comprar alguma lancha lá no Marajó, não tem como comprar lá em São Paulo. Tem que falar Tem que primeiro com passar por ele. ele. E ele é Legal. mecânico também credenciado, né? Então, e ele tem a segunda série, cara. O Tu meu falou uma pai. coisa que eu achei interessante, cara, chamou minha atenção, que é como eu penso. Você falou sobre dom, né? Você falou assim, cara, eu acho que eu nasci pra isso. Você Sim, falou, né? Eu nasci sim, pra isso. Eu acredito muito nisso, sabe? Acredito muito que Deus, ele tem uma porção pra cada um aqui na Terra. perfeito. Então, eu acredito que na minha trajetória, mesmo eu fugindo do empreendedorismo, trabalhando pra caramba, trabalhando um monte de coisa, não querendo, eu não queria empreender. O empreendedorismo vinha até mim. As pessoas me convidavam para abrir negócio, me convidavam para fazer Era Deus sociedade. querendo te colocar de novo. Deus estava me puxando para lá e eu fugindo, fugindo, Olha, eu te fugindo. quero aqui. É, impressionante. Inclusive, todas as empresas que eu trabalhei, eu virei gerente, virei supervisor, tive cargo de confiança. E todas essas empresas eu fui convidado para ser, né, sócio, para abrir negócios. E eu não queria, cara. Não queria porque foi muita treta na minha família. E eu tinha na cabeça, eu tinha uma crença que eu falava, cara, se eu empreender, se eu empreender, vai acontecer o seguinte: eu vou casar, eu vou ter filhos, depois eu vou arranjar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta esposa. Vou largar meus filhos, vou abandonar minha mulher, vou gastar tudo com outras mulheres. Então, se eu empreender, eu vou ativar o pior que tem dentro de mim. Eu tinha certeza que eu ia Por fazer algum isso. motivo tu pensava dessa Eu forma. pensava assim, cara, olha a viagem. Eu tinha Entendi. certeza que isso ia acontecer. Então, eu tentava fugir Não, do eu vou empreendedorismo. além, a minha história é É pior do que louco, essa, é louco. inclusive. É tipo assim, de alguma forma, eu sempre tive a minha bicicleta, o meu videogame que o meu pai me dava, né? Uhum, E o papai sempre gostou de exclusividade. Ele saía um videogame, ele queria comprar, saía uma moto, ele queria comprar. Então eu sempre tive acesso uhum. a essas coisas, mas por algum motivo eu gostava de ganhar o meu próprio dinheiro. Então, cara, eu fazia jogo do bicho, já cansei de falar isso aqui. Eu tinha 12 anos, eu mobiliei meu quarto todinho, ou jogando no jogo do bicho, ou fazendo jogo e ganhando comissão disso. Eu Legal. fazia campeonato de videogame, eu vendia jogo, vendia filme. Mesmo meu pai me dando todo esse aparato por detrás, eu gostava de ganhar dinheiro. Quando eu vim morar pra cá, aos meus 17 anos, é, eu nem sabia, na verdade. Hoje a gente fala de empreendedorismo, é fácil de falar, mas eu nem sabia o que era isso Uhum, na época. Eu fui estagiário, aí eu queria ser concurseiro, eu não sabia para onde eu ia. Mas da sim. mesma forma como aconteceu contigo, tinha alguma coisa sempre me levando aqui. Eu ficava infeliz. O trabalho era bom, mas eu não gostava. O estágio era bom, as pessoas eram maravilhosas, eu Parece não que sempre tava faltando gostava. alguma coisa, né? Tava Alguma coisa faltando dizendo assim, algo. cara, tu tá no lugar errado, né? Até É, que em geralmente é assim. Legal. 2017 eu peguei, pedi demissão. Eu já estava 2 anos numa empresa que tinha 24 filiais no Brasil todo e tudo mais. Eu saí de lá porque eu quis, né? Pedi demissão, larguei, virei Uber. E virei Uber, o resto é história, que eu já Isso com contei várias. 2017, logo quando 2017. iniciou o Uber aqui, e na época eu ganhava dinheiro, inclusive. Hoje Sim, em dia sim. tá bem mais complicado, mas na época dava bem mais dinheiro. Tinha um cliente de contabilidade, o resto é história. Que de vez em quando a gente conta essa história aqui. Mas, meu amigo, eu falo muito coisa, Não, tu já que é sabe, isso. Eu então, acho por favor, não, o convidado é eu você. curto ouvir também, porque eu me conecto. Inclusive, o que tu falou, eu acho que todo empreendedor, cara, todo empreendedor, quando foi novo, criança, adolescente, vendeu, desenvolveu uma capacidade de vender. Era o que eu era bom. Sempre fui bom em venda. Sempre vendia alguma coisa, ganhar minha própria grana também. Meu pai, por ele ter sido militar, então ele não entrava na cabeça dele que ele tinha que me dar as coisas. Então eu também tinha que trabalhar para conseguir minha própria grana. Super Nintendo. Primeiro videogame que eu tive foi o que comprei. É um videogame Hum, que é pura nostalgia até hoje, né? perfeito. Então Inclusive pra mim. eu comprei com o meu dinheiro, com o meu trabalho. Então meu pai me colocava para trabalhar desde cedo, me ensinou muita coisa. E ele também dava treinamento para a equipe dele, dava treinamento de atendimento, ele dava treinamento de processos. Então eu cresci vendo ele palestrar e dando treinamento para a equipe dele. Ele dava treinamento para garçons, então ele treinava. Então eu vi também isso, me conectei. Então eu não vi isso no livro, eu não vi isso no YouTube, eu não vi isso, até porque na época não tinha. Tu Eu viveu. vivi isso na prática, eu vi. E eu também sempre tive facilidade de falar em público. Então, por exemplo, Eu não, eu eu não. pegava pau nas matérias tudo, que eu não gostava de estudar, né? Eu também. É, Eu sempre odiava falei que eu fui um estudar. péssimo aluno, É, não gostava. Nem na eu faculdade, reprovei não. 2 vezes, irmão. Ah, Reprovei uma por então falta tamo e outra junto. foi terrível. Os professores não gostavam nem de mim. É, foi terrível. E aí, só que o que me salvava era falar em público.
Porque você sabe que no colégio, faculdade, tem muita questão de trabalho, né? Tem muita questão de Sim, você fazer apresentações, seminários. Isso aí sempre me salvou. É isso que me eu salvou. odiava. Só isso que me salvava. Mas me salvava, assim, não era porque eu também era fã de fazer isso, mas porque eu fazia naturalmente, eu fazia de uma forma muito tranquila. Nunca me preparei por isso, eu nunca fiz nem curso de oratória, nada sobre isso, nada. Nunca nem estudei, li sobre esse assunto. Então eu acredito que foi Renato, muito, realmente, eu acredito nessa questão, sim, como eu te falei, da Dom, porção, do dom. Eu chamo de porção porque o que acontece? Por exemplo, a gente está aqui nesse estúdio. Se a gente tentar ser o melhor nessa área e abrir um negócio nesse segmento aqui, se Deus disser, cara, essa porção não é sua, não vai dar certo. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. É uma crença minha. Eu acredito que talvez eu possa ser faz sócio. sentido pra falar a Eu posso ser verdade. sócio. Exemplo, cara, melhor contabilidade do Pará é patrimônio e contabilidade. Porque Deus te deu essa porção. E pode ser que venha um cara que queira dominar todo o mercado, mas se Deus colocou a mão e falou assim, cara, Ninguém você toca. vai ser o melhor. Não vai dar tempo, não vai ter como. Lógico, tu pode jogar fora, tu pode desperdiçar, tu pode fazer alguma cagada no meio do caminho, né, e perder tudo. Pode, Livre-arbítrio, né? Faz o que quer. lógico. Mas eu acredito que Deus ele já separou, cara. Isso aqui é teu. É teu. Tu vai ser o melhor nessa área. Ninguém vai ser melhor do que você aqui. Ah, mas eu também queria ter uma empresa de uma construtora, eu queria ter uma incorporadora, pode, mas com uma outra pessoa, porque o cara que é bom. Você vai ser o estrategista, mas não é para ti esse negócio. O cara que vai ser o melhor nessa área. E você pode ser um sócio. Então eu comecei a entender e eu recebi uma palavra dessa do nosso gerente, né, que hoje ele é um dos nossos sócios também, meu e da minha esposa. E ele disse que ele era um cara extremamente ansioso, estava tendo problemas com depressão, um monte de coisa. Ele queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, é um cara extremamente inteligente. O cara toca 5 instrumentos, o cara fala outros idiomas, aprendeu tudo sozinho. Eu tô me vendo O nele cara é aqui. muito safo mesmo, muito bom. E só que, assim, contrário de nós dois, que tudo que ali que eu fui vendia dava certo, tudo que eu tentava ali, mesmo não querendo empreender, mas eu abria alguma coisa ali para fazer funcionava, depois eu mesmo sabotava. Ao contrário de nós dois, já ele não conseguia. Tudo que ele colocava a mão ali dava errado. Tudo que ele tentava fazer sozinho não funcionava. Daí ele precisava de alguém do lado dele, direcionando. Foi até que ele me encontrou e as coisas começaram a funcionar na vida dele. Aí o pai dele falou isso pra ele. Ele falou, cara, ele falou, filho, é, cada ser humano nessa terra tem uma porção. Não adianta. Deus colocou o Sullivan na tua vida aí, pra vocês serem amigo, parceiro, porque ele vai te complementar em algo que tu não Pô, não consegue fazer acredito. sozinho, Eu irmão. vivi isso, Ele não cara. consegue. Tu conheceu o Júlio, Sim, e quando sim. tu conheceu o Júlio era meu estagiário, não sei se tu lembra. Eu Lembro, pô. lembro, Lembro. como eu tenho memória fotográfica para algumas coisas, não para tudo, eu lembro até o termo que tu usou, que tu não tava botando muita fé nele, enquanto ele falou, quando eu olhei pra ele, eu falei, ah, bora fechar, era 2.000, eu acho, na É, época lá. é. Olha, tu vai pagar metade, eu vou pagar metade. Ele falou, bora. Até aquele momento tu não tava nem acreditando, porque o Júlio tava verde, verde, Tava, verde, tava, verde, tava. verde. E eu já tava um pouco mais Você maduro. tinha mais autoridade, Era, já tava mais 5 anos no firmeza no que mercado, o falava Júlio tinha ele. acabado de É. desabrochar. Só que naquela época, eu canso de falar isso aqui também, eu não tinha um respeito tão grande pelo Júlio, digamos, porque o ego da gente é a pior coisa que tem, É, cara. Tu cara. se acha assim. Hoje em dia, no último podcast, inclusive, eu falei isso. Eu ensinei muita coisa pro Júlio, às vezes ele fala, ah, porque o Júlio é meu mentor. Cara, o que eu aprendi de coisas com o Júlio, o que eu aprendi, principalmente a nível pessoal. Eu tenho um outro amigo lá no escritório que é meu funcionário, meu amigo pessoal, que eu falei pra ele, cara, tu tem um coração melhor do que o meu. Então, tipo assim, ao passo em que eu ensinei alguma coisa, eu aprendi de volta muita coisa a nível pessoal com ambos, digamos assim. Uhum. Então, eu acredito nisso. Ah, Eu acredito que a minha vida hoje em dia ela é melhor desde que eles entraram na minha vida, por exemplo, assim como outros amigos. Só que a principal de todas é a minha mulher. Ontem foi eu ia te aniversário falar dela. isso, porque a minha esposa, cara, Não, foi o meu regulador não, de ontem loucuras, porque eu sou muito eu doido, sou muito louco, louco. eu sou É, doido, sabe a disso? minha esposa me regulou totalmente, cara. Cara, Entendeu? eu, na verdade, Totalmente. ontem, se alguém for olhar a postagem lá no Instagram, eu escrevi aquilo de coração. Minha esposa, ela salvou minha vida. Uhum. Como eu tenho TDAH fortíssimo e eu não sabia disso até 3 anos atrás, eu cresci. Ah, mas eu já sabia que tu tinha alguma coisa, mano. Não, Quando eu te conheci, eu normal, falei, nunca não foi tem como, normal, impossível.
cara, Não dá. doido. Não Só tem que como. eu tenho todos os níveis, né? Eu tenho psicólogo, eu tenho todos os níveis. A impulsividade, a compulsividade, o Uhum. hiperfoco, a desatenção. Então, ao passo que eu sou o cara que consigo gravar um filme que eu assisti em 2006 do João Grilo. O poço secou, Chico, nem uma gota de pensamento, nem um clarão de entendimento. Estou como um quarto sem portas e para onde quer que eu me vire, dou com as ventas na parede. Pobre, franzino e agora burro, o jeito que tem é me matar. Adeus, Chico, nunca mais eu vou comer farinha. Eu sei cantar as músicas dos vereadores da candidatura em 2006 da minha cidade. Eu sei daqui, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui na minha cabeça. Só que eu sou o mesmo cara que perdi a aliança 3 vezes. Sim. Eu sou o mesmo cara que Meu bate o Deus do carro, que céu, se eu esquece de perdesse a minha tudo. aliança uma vez, eu nem estaria aqui agora pra Cara, contar a a história. minha esposa, ontem eu postei no Instagram, minha esposa literalmente ela salvou minha vida, porque o TDAH ele tem uma tendência para vício fortíssima. Aham, Eu tenho compulsão alimentar, por exemplo, eu trato disso, eu tenho Uhum. psicólogo, tenho psiquiatra, tomo remédio, mas mesmo assim, às vezes a gente sai do eixo. Tá. A gente sai totalmente do eixo. E a minha esposa, se ela não tivesse na minha vida, eu acho que eu já tava preso. Eu não sei o que tinha acontecido comigo. Então eu escrevi lá, minha esposa salvou minha vida. É, Não é frase de eu efeito, tô curtindo cara, a é gente, verdade. esse bate-papo aqui, porque assim, cara, a gente tem uma semelhança em algumas coisas, assim. É. Inclusive nisso, na minha trajetória, eu querendo me encontrar, querendo fazer alguma coisa diferente, querendo realmente vencer na vida, se a minha esposa não tivesse entrado naquele momento exato, inclusive foi até uma profecia da minha mãe no leito de morte, ela falou pra mim, ela disse assim, Sullivan, se você parar com as suas loucuras, porque a minha mãe foi a última a morrer, né? Meu pai, minha mãe e minha irmã faleceram, perdi os três. E aí ela foi a última a morrer e ela lançou uma profecia na minha vida, ela falou, ó, se você começar pelo menos a acreditar em Deus, e se você pelo menos parar com essa tua loucura, arranjar bons amigos, porque você tem que ter um ambiente melhor, você tem que andar com pessoas melhores. Você está escolhendo os piores ambientes para você caminhar. Você vai mudar a tua cabeça, vai mudar a tua mentalidade. Ela lia muito, ela estudava muito. Tá para nascer alguém na Terra que escrevia melhor do que ela, meu irmão. Ela fazia uma redação impecável. Se ela fosse fazer hoje, ia ser, não é? Sim, sim. Eu sei que é mãe, a gente vai querer, né? Não, cara. Endeusar. Mas minha mãe e meu É irmão, foda. Igual meu pai, que que eu falei do meu conheceu, pai. ela era. Melhor mecânico do estado do Não tem Pará. como, né? Não tem como. E aí, ela falou: se tu fizer isso com 25 anos, tu vai casar e tu vai ter três filhas. Três filhas. Profecia Tu mesmo, não né? vai ter filho, vai ter só filha. Porque como eu sofri muito na mão do seu pai, inclusive ele te colocou tantos traumas, que você tem muito potencial e tá travando isso por causa disso. Mas você vai aprender a cuidar de mulher, tratar bem, fazer o que ele não fez. Cara, Hum. 25 anos, passou o tempo, 25 anos, quando tava lá no altar, que eu olhei, veio o estalo, lembrei, falei, caraca, velho, 25 anos, eu tô com 25 anos, tô casando com 25 anos, casei com 25 anos, tenho três filhas, Sofia, Júlia, Rebeca. E das três, duas são autistas, né? Sim. Nível de suporte 2 e 3. Eu tenho vontade de até ir ver alguma coisa, porque hoje eu sei que tem muita gente que fala assim, eu devo ter alguma coisa, né? Mas Acho que não vai também não averiguar, vai né? ver Sim, sim. porque Tem medo às vezes. às vezes é alguma coisa, às vezes não, às vezes é um comportamento ali e tal, Vícios. mas alguns vícios e tal, alguma coisa em relação a isso. Mas no histórico da minha família tem muita gente que tem, né? Autismo, muita gente. Mas enfim, voltando ao assunto, aí aconteceu isso. Então, cara, foi no momento exato ali que eu conheci minha esposa, casei com ela e consegui. Ainda trabalhei para outras empresas, trabalhei numa multinacional, mas depois eu falei, cara, eu preciso abrir um negócio. Eu preciso abrir um negócio, preciso destravar esse negócio na minha cabeça, tirar essa parada na minha cabeça de que se eu tiver meu próprio negócio, eu vou fazer alguma cagada. Até porque eu tô colocando milhões no bolso dos empresários que eu trabalho, eu tenho essa competência. O Perfeito. cara entregou a chave na minha mão, meu irmão. Foi embora. Toma, fica com a empresa pra ti. Eu praticamente só não recebi o Prolabore. Eu fazia tudo que o empresário, Pô, tudo mas que o um que tu dono deve tinha ter que fazer. aprendido lá Pô, aí, isso aí até hoje. com certeza, meu irmão. Com Eu certeza. diferente, eu sempre fui meio rebelde, revoltado, né? E diferente do teu, acho que hoje sócio, não sei, que era teu funcionário, que tu falou que ele precisava de alguém do lado dele. Sim, é o Paulo. Eu sempre me virei muito bem só. Não é dando uma de bonitão hoje em dia, porque hoje em dia eu sei meu lugar, o meu ego não me atrapalha mais. Sim. Mas eu sempre fui muito bem me virar sozinho. Sempre fui, sempre fui. É como se eu nunca tivesse precisando de um outro alguém. Hoje em dia tem. Eu tenho um monte de sócio. Hoje em dia. Só que eu me viro sozinho. Onde eu meto a mão, eu dou meu jeito. Eu sempre sou assim, eu dou um jeito. Não sei como, né? Mas eu dou um jeito. Legal. Então eu sempre tive essa facilidade, digamos assim. E eu até me perdi agora no pensamento, e a gente tava falando sobre o quê mesmo? É normal acontecer isso. Tava falando sobre a jornada, né? Sobre
Ah, já começou sobre Eu outra acho que a coisa gente já aqui. deu umas voltas aí, né? Já, deixa eu ver, tá com Mas deixa eu fazer um resumo rapidão sobre Claro, essa fica à trajetória. vontade, fica à O que vontade. aconteceu, né? Eu trabalhei como cobrador de van. Eu preciso contar isso porque eu honro essas histórias Não, eu que eu quero que tu passei. conte É. isso, assim. Então, por Por exemplo, favor. primeiro que faleceu foi o meu pai. Daí o que acontece? Quebrou, faliu, perdeu tudo. Quebrou, deixou a gente sem nada, absolutamente nada. A gente ficou morando na casa de familiares de favor. E daí eu fui trabalhar como cobrador de van, fui fazer venda de plano funerário PAP, vendi também cerca elétrica e fazia instalação de cerca elétrica também. Aí eu fiz, depois eu fui conseguir, isso tudo trabalho informal, né? Depois eu consegui um trabalho com carteira assinada como serviços gerais. Depois eu fui pizzaiolo, trabalhei na parte como chapista, trabalhei em toda essa parte. Aí foi que eu virei um supervisor lá dentro. De lá eu já fui para uma outra empresa, a Taco, que me contrataram para lá. Eu Eu viro lembro. atendendo, depois me contrataram para lá. A última foi Tilly mesmo, De cara. lá, a supervisora me conheceu e me puxou para Tiradentes. Isso aí é um resumo, né? Mas eu passei por vários trabalhos desses que, cara, me ensinaram muito mais do que qualquer faculdade, qualquer livro que eu li, né? Que somam muito na minha vida, pô, multiplicam muito o meu conhecimento, mas, pô, essa prática que eu tive, essa vivência. E detalhe, eu saí de uma vida muito confortável, a gente tinha tudo, até motorista particular a gente tinha, Caraca, quebrou, velho. perdeu tudo, então eu tinha saboreado, né, o gostinho de Tu ter, sentiu o ter doce algo. e depois o amargo. É, e eu digo assim, cara, eu sei que é ruim julgar a vida dos outros, né, Muito, mas eu mano. costumo dizer que talvez seja pior você ter muito e depois ficar sem nada, do que você vir com pouca coisa E, e ir crescendo, porque e o não, gosto não e retroage. não ter psicológico pra É. lidar com isso, porque até então, com É. essa clareza que a gente fala hoje, na época tu tinha quantos anos? Cara, eu perdi o meu pai, eu já tinha o quê? 12 anos. 12, não, 15 anos. Pois é, 15 anos meu como pai. é que tu vai lidar com isso na prática? Meu pai foi Eu com não 15. passei por isso, Pois é. graças a Deus. Eu já passei por situações, assim, semelhantes, mas não dessa forma. Sim, Não dessa forma. sim, Nunca, por exemplo, meu pai sempre teve altos e baixos, como sim, todo bom empreendedor, né? sim. Mas nunca Perder quebrou. tudo, quebrar, Nunca, nunca, quebrou. nunca, Aí eu nunca. ficava com isso na cabeça. Falei, cara, se eu empreender, vai dar BO. Ah, então É, foi entendeu qual foi a parada? isso. Eu fiquei Saquei. pensativo, falei, cara. E assim, e Entendi. eu herdei, e eu era cópia do meu pai, todo mundo dizia. E daí isso aí ainda foi minando mais a minha mente. Que meu pai era um cara, meu irmão, por exemplo, Marinha, ele saiu porque ele bateu nos caras lá dentro. Bruto. Brigou, saiu. Saiu do Hotel Hilton porque ele deu um tapa na cara do Se dono eu te contar o que meu tava pai, lá. então. Então, todo lugar que ele saiu pela porta dos fundos, quase preso. Ele não saiu pela porta da frente, praticamente de nenhum trabalho. E eu herdei essa raiva Eu dele. também, Eu eu herdei essa também. raiva, saca? E daí hoje eu canalizo essa raiva para outras coisas, para fazer exercício físico, para fazer um esporte. Porque se tu não, Eu tenho digamos, que não tiver, canalizar, tem se que tu não tiver canalizar, a mano. válvula de Tem. escape, vai sair de outra forma. Tem, ixi, tem, cara. Tem, com certeza. Na própria Chili Beans, pô. Na Chili Beans uma vez, esse dia aí, cara, eu tava disposto a sair da Chili Beans. Aconteceu um episódio pesado comigo lá. O que acontece? Pra você ver, cada um tem o seu nível de loucura, né? Eu sou um cara que eu faço todos os meus planejamentos. E se eu fizer todo o planejamento e se tiver ali um checklist de 10 tarefas e alguma dessas tarefas saírem do controle por um erro, uma falha e não tiver do jeito que eu organizei ou orquestrei, meu irmão, você não tem noção. Como é que fica a minha cabeça, minha mente? Bagunça tudo. Eu não Tem consigo me noção. concentrar, eu não Eu consigo. tenho noção, sim. Parece que eu não consigo mais me reconectar. Eu me perco em tudo. Aí mesmo, desandou, daquela parte ali que desandou pra frente, Já era. é ladeira abaixo, até o final do dia, né? Até eu me reencontrar novamente. Eu sou 880 em tudo, É viu? isso. É 880, isso. 880. Literalmente, É. eu vou de 0 a 100 em segundos. E aí, meu irmão, surtei. Teve um dia que eu surtei lá. Lá no Chili Surtei. Beans. Orquestrei todos os detalhes para todos os gerentes. Pô, batemos Rank Brasil. Eu ganhei Ninguém para tava mais de esperando, ninguém 21 tava esperando aí. prêmios. Ganhei 7 cruzeiros, um monte de resort, viajei pra um monte de lugar. E a nossa equipe estava indo para todas as premiações. Exemplo, você pode falar qualquer um da Chili Beans que ele vai te confirmar isso. Chegava lá, tinha 15 prêmios, a gente ganhava 14. Chegava lá, tinha 20 prêmios, a gente ganhava 19. A gente perdia um prêmio só. A gente até brincava que o prêmio que eles ganhavam lá é de organização do evento. A gente zoava lá. O Norte chegava e tomava tudo. Ficou até um bordão lá que era o Norte vai te pegar.
Quando a gente chegava lá, a gente começava a gritar, se Porra, juntava do com a galera. caralho, energia do Era, caralho. uma energia pesada lá. E nesse dia saiu tudo errado, irmão. Fui fazer um evento, uma seletiva, orquestrei toda a agenda da galera. Um esqueceu a chave, o outro não foi, o outro adoeceu, o outro esqueceu de pedir o café da manhã. Meu irmão, todo mundo errou. E eu já tinha organizado tudo, feito reunião, tinha estruturado, tinha treinado os caras. Aí naquela hora, quando eu fiz isso, disparou de novo o gatilho e falou assim, tá vendo? Não posso empreender. Não posso, meu irmão. Não Vai posso dar porque vai merda. dar merda. Não, não posso. Olha só, muito poder na minha mão. Olha o que eu fiz com a galera. Meu irmão, briguei com a galera, gritei com a galera, joguei uma cadeira na parede, Pouca gente tem coragem de falar essas quebrei, coisas. Eu também sou quebrei a assim, cadeira cara. na parede, meu irmão, espatifou. Aí depois que faz, né, a cagada, aí veio, baixou assim, adrenalina. Aí eu olhei pra galera e falei, galera, vai, sai todo mundo da sala. Não vai ter como. Eu vou lá num, eu não tô mais afim, tá? Eu tô puto aqui com essa parada que aconteceu. E eu tava pensando em sair nesse dia. Pensei em sair, abandonar tudo e tal, fiquei pensativo. Poucas pessoas sabem dessa história. E daí eu falei, cara, eu surtei. Aí depois eu fiquei pensativo. Eu falei, cara, se eu empreender, eu acho que é daqui pra pior. Então, Naquele momento, é. pelo menos. E aí, Não. cada vez que acontecia alguma coisa dessa isolada, né, essas coisas assim que aconteciam, que saía do meu controle, eu falava, cara, eu acho que eu não vou mais empreender, não. Eu acho que é melhor eu trabalhar pros outros, porque pelo menos eu sou controlado aqui. É que eu tava travado Eu sou mesmo, velho. controlado aqui, porque, por exemplo, eu não sou o dono. Eu não sou dono dessa TV. Imagina Eu não isso. sou dono dessa TV. O canal que o cara quiser colocar ali, coloca, eu vou obedecer. Ele que é o dono. Entendeu? A ideia? Aqui. Mas se eu for o dono, se eu estiver articulando, aí vem um pouco do ego, vem um Um pouco pouco não, vem muito, né, né? da soberba. É isso. A gente que é empreendedor, Sério que tem mesmo. resultado, a gente tem que saber lidar muito com essa questão de resultado, cara. Eu paguei o preço Senão a por isso. Eu gente tô pagando o preço surta. até hoje Te por conta surta. disso, pô. Por conta de ego, por Te conta surta de muito, meu irmão. surta, pô. Não tem como não. E outra coisa, muitas das vezes, a maioria das coisas que acontece com a gente não tá preparado. A gente Ah, vai, se tu te permitir ah, amadurecer e evoluir, se tu te permitir amadurecer e evoluir, digamos assim, tu já quebrou algum negócio? Eu já. Eu já quebrei 2 negócios. Quebrou, que não existe mais, que tu perdeu dinheiro, que tu pegou prejuízo. Eu Não, quebrei 2 não, vezes. não, não, 2 não. vezes. É Tentando ruim. lembrar aqui, não. A gente fez alguns investimentos, não considero que a gente quebrou, porque antes de acontecer alguma coisa, a gente vendeu, pegou grana, Só mas que eu não te chegou a garanto, Sullivan, quebrar, que não. hoje em dia, quando eu quebro, eu já não sofro tanto. Uhum. Sofre, a gente estava falando de estoicismo ainda há Sim, pouco, o ser humano não tem como não sofrer. Só que o estoicismo é o seguinte, sofre, mas volta pro eixo, rápido. sim, sim. Sofre porque é humano, sofrer é Claro. humano. Outra coisa, o humano é feito de sentimento. Ou tu tá feliz, triste, isso aí é inevitável. Tu sente, é o sentimento, não tem como tu evitar. Raiva, só tem que extravasar de alguma. Não controla esse sentimento. Porém, tu aprende a lidar com ele de uma melhor forma, que é o meu caso, Acho que é por exemplo, canalizar a energia, né? São canalizar. energias, né? Tem É, que exato. saber direcionar pro lugar Hoje certo. em dia, quando eu quebrei o primeiro negócio, eu ficava de cama chorando. Hoje em dia, meu amigo, eu não choro, não. Hoje em dia eu não fico triste, claro que fico. Dá um frio na barriga, claro que dá. Sim. Ah, tá devendo pro banco. Tu vai dizer que não te incomoda? Quem fala isso é papo furada, que esse papo de frase de efeito, de coach, que às vezes nunca abriu um CNPJ É, na vida, mas na vida real mesmo essas coisas acontecem, quebra. Eu perdi, por exemplo, muito dinheiro ano passado com negócios ruins que eu fiz, cara. Só que eu aprendi muita coisa também. Hoje eu tô muito mais calejado, muito mais calejado. Eu sofro tem, menos, eu é, sofro menos. tem o bônus disso, né? Claro, eu Tem o sofro bônus disso aí, muito cara. menos. Tu aprendeu pra caramba. Aí tá. Eu me tornei maçom ano passado. Eu sou companheiro maçom da Glepa, na loja Fênix Fraternidade, do rito escocês antigo e aceito. Uhum. E tem gente que tem uma mística muito a respeito da maçonaria. Geralmente quem fala besteira não sabe nem o que é ou é ignorante no melhor sentido da palavra. E lá a gente aprende muito sobre o doce e o amargo da vida, que a gente acabou de conversar. A gente ri no doce e quando vem o amargo, na vida sempre é assim, é o doce e o amargo, tudo é duplo. Dia e noite, quente e frio. A gente vive uma dicotomia, né? Então, tipo assim, hoje em dia eu sei lidar com amargo. Eu não sabia. Eu aprendi a lidar com amargo. Porque quando era o doce, eu sempre gostei de viajar. Eu amo viajar de uma forma. Então, quando eu tava ganhando muito dinheiro, o que foi que eu fiz? E não me arrependo, tá? Eu viajei. Mas viajei. De 2022 pra cá, eu já.
Já fui para os Estados Unidos, já fui para o Oriente Médio, fui 2 vezes para Europa, não me arrependo de nada. Gastei muito dinheiro, não foram viagens planejadas, se eu falar seria mentira, não foi, mas não me arrependo de absolutamente nada. Aí eu percebi que quando eu quebrei o último negócio, que foi ano passado, que a gente quebrou um negócio que para mim não deu certo, perdi muito dinheiro. Fiquei de cama de novo. Falei, cara, vai ser a última vez que vai acontecer com isso comigo. Na época eu já tinha entrado na maçonaria. Eu vou colocar em prática. Lembra que eu te falei que no próximo episódio vai ser sobre o estoicismo? Sim, Que eu vou sim. trazer aqui um convidado que vive isso. Eu falei, Uhum. porra, eu não tô vivendo isso aqui. Uhum. Eu não tô aqui só pra dizer que eu sou maçã, não tô aqui pra ter um título, eu não tô, vou viver isso aqui. Eu vou pegar tudo que eu aprendi, vou canalizar aqui, eu vou aprender a lidar com amargo. Quando eu tava viajando, eu tava rindo. Quando tava tudo doce, tava tudo maravilhoso, eu tava rindo, por que que agora eu vou ficar de cama? Sim. Não, eu queria vergonha nessa tua cara, pô. Então, no próximo episódio, até já deixa aí pra galera, vamos falar de estoicismo. Porra, Estoicismo é um isso. assunto da hora, é E outra bacana. coisa, Bacana. olha como é empreendedor. Eu já fiz arqueologia, eu gosto de tudo, eu gosto de filosofia, de religião, eu gosto um pouco de tudo. Então, aqui nesse podcast a gente traz muita gente de diversas frentes, de diversas ramos Eu e me lembro tudo quando eu mais. te conheci, Aham. eu até comentei com a minha esposa, eu falei, cara, o Gilson, ele é um cara fora da curva, é um cara diferenciado pra caramba, Uhum. não é normal, ele Não, deve a ter cabeça não é alguma normal. parada Não é diferente aí normal, na não. mente dele, E tu também vai sentir que tu não é e, é, tudo normal, né? e nessa loucura, essa correria aí, meu irmão, ele vai ter sim muitos acertos, pô, o cara vai prosperar pra Mas caramba, vai também. mas ele vai pegar umas porradas. E tô pegando Vai até pegar. hoje. Naquela época eu E tô falei. pagando Falei, vai preço ainda. porque ele é um cara imparável, né? Você tava É. naquela pegada ali imparável. É. Eu me lembro que a gente conversava, era até engraçado. A gente Tu me conversava, interrompeu, eu te interrompi, tu me interrompeu. era. Igual a gente tá fazendo aqui Não, agora. E tá tudo pra mim é certo, da pra hora, mim eu tá não me bom. incomodo. Nem eu. Fica de boa, eu não me incomodo. Mas a Zero. gente conversava aqui, aí, cara, tu olhava essa xícara aqui, aí tu falava, cara, onde foi que tu comprou essa xícara aqui? Aí eu comprei em tal lugar. E se a gente comprasse lá na China e começasse a vender pra todas as empresas daqui de Belém É. essa xícara? Aí tu já queria abrir um negócio Era. em cima Não, dessa até hoje é xícara, assim. né? E aí eu falava assim, cara, eu acho muito da hora essas oportunidades. Porém, né? Porém, Porém, E entretanto, é um tema que, todavia. inclusive, daqui a pouco a gente vai entrar nele, que é sobre o tema Daqui. da nosso Mas você podcast, né, de hoje. permitir mesmo. Mas cara, eu acho legal, mas esse crescimento realmente sem uma organização, né? Já entendi, A já gente gera um acaba crescimento batendo. desordenado. Com certeza, não Que é o tem tema, né? como. Tem como. Olha só, tem gente que pensa, às vezes, olha, tu planejou um podcast? Não, um belo dia, Júlio, bora pra um podcast? Bora. Desse jeito, Sim. acabou. Aí eu conheci o Alan, as coisas acontecem assim na minha vida. Aí a Nova virou cliente nossa, hoje em dia a gente virou amigo. Eu sou assim, cara, eu sou assim. Essa essência toda não pode Eu não mudar, cara. crio um Não pode mudar. personagem. Não pode mudar. Às vezes eu sei que eu sou desagradável, às vezes eu falo, eu me perco, parece até falta de educação quando tu começa a interromper, às vezes eu tenho que me controlar porque eu sou assim. E eu me permito ser assim porque eu gosto de mim. Eu gosto de mim, eu faço terapia hoje em dia. Amanhã, inclusive, oi Sandy, eu tenho uma sessão com ela. Eu posso estar maravilhosamente bem, mas eu não largo a minha terapia, porque eu me sinto uma pessoa melhor porque eu gosto de mim do jeito que eu sou. Eu Uhum. não tô. Às vezes, hoje em dia na internet tem que ter muito cuidado, que às vezes as pessoas falam que a outra pessoa quer ouvir. Quando eu falo é porque é verdade. Eu tava até falando lá no meu Instagram, cara, eu não tô nem aí porque falo de mim, mas não tô nem aí mesmo, não é papo furado, eu não tô nem Inclusive, eu queria te aí, cara, eu parabenizar não por tô esse nem aí. podcast, porque é muito legal que esse comentário que tu fez já é um comentário que algumas pessoas já vêm pensando, mas não tiveram a coragem de começar como você começou. Perfeito. Então, parabéns. Porque as pessoas estão buscando essa autenticidade, cara. Eu, por exemplo, sou um cara, acho que, não sei se tu lembra, eu sou muito chato com isso. Por exemplo, você vai ver eu citando algumas pessoas na internet. Eu sou um cara que eu, sim, sigo algumas pessoas na internet, só que eu faço um processo de desintoxicação dessa galera. Sempre eu tô fazendo. Exemplo, tem vezes que eu passo 3, 4 meses sem ver nada, nenhum conteúdo de nenhum desses caras, Eu nenhum. nunca fiz isso. Eu não faço Eu isso. nunca fiz. Eu faço isso, quer dizer. Nunca fiz. Sabe por que eu faço isso? Porque às vezes eu começo a perceber ali que eu tô só repetindo ou Saquei. o que eles estão falando. Saquei. E eu quero ter minhas próprias experiências. Eu quero chegar e Essa é a falar tua essência mesmo, sobre né? algo que eu vi e falei, não, cara, isso aqui eu não escutei no podcast. Isso aqui não foi o cara que falou. Não Não é foi frase feita de esse grande efeito. player do Eu não mercado que gravei, falaram. quem não escutou e tô Não, replicando. eu tô fazendo isso aqui porque eu estava numa empresa. Eu lidei com esse empresário aqui durante 3 anos. E eu sei o que aconteceu. Tem Foi assim que funcionou. Então, assim, não foi isso aqui, não me falaram. Eu vi, a gente viveu essa parada. Então, eu acredito que isso acaba preservando a minha essência, né? E, lógico, é legal você modelar
É legal você aprender. Pô, Normal. aqui o podcast, muita gente vai aprender com isso aqui. Tá aprendendo Claro, pra caramba. claro. Só que eu acredito também que você tem que buscar essa verdade. Pra Própria. não E é ficar individual. toda hora falando o que as pessoas querem ouvir. Eu não falo, cara. Eu também não curto. Eu não gosto. Eu prefiro ser cancelado do Repito, que quem é ficar de toda hora. verdade sabe quem é de mentira. Ah. Quando tu montar um personagem, as pessoas vão saber. As de verdade, as mais espertas. Porque é o seguinte, eu inclusive já lidei com todo tipo de gente. Eu já lidei com estelionatário. Eu já fui enganado por um estelionatário. Eu sinto o cheiro de longe agora, quando vem com o papo falar de longe. Então, cara, eu sou assim mesmo, eu gosto dessa essência. É por isso que pra onde eu vou faço amizade, eu dificilmente brigo também, eu brigo um bocado, porque às vezes eu falo e ofende, não tô nem aí. A forma como a pessoa vai escutar, se Sim. ofender é problema dela, assim Sim. como é problema meu. Eu hoje em dia não me ofendo com quase nada. Ah. Mas isso é um trabalho, é libertador. Muito libertador, mas para chegar até aqui eu já peguei muita porrada, mas muita porrada. E sobre a questão que tu falou sobre da China, que eu gosto de continuar do mesmo jeito. Júlio, bora abrir um podcast, bora abrir um podcast. Olha, eu gostei desse conteúdo, agora eu vou virar digital influencer, eu vou vender produto na internet, eu já tô há um ano. Por que eu não vendi nada na internet ainda? E aí, Sullivan, eu não aceito. Hoje em dia, eu fui estudar o marketing digital, ter nego fazendo produto no chat GPT e vendendo. É uma Sem merda conhecimento. o Sem produto. conhecimento. É uma Sem conhecimento. merda o produto É. não presta. Então, É isso. não, eu vou me debruçar, eu vou escrever meu e-book, mas eu vou escrever ele que Tô preste, entendendo, do jeito que tô preste. entendendo. Aí o que foi que eu fiz? Agora, além, eu vou criar uma newsletter. O novo site da Patrimônio vai ter um blog, vai ter 10 artigos por mês gratuitos e vai ter 4 pagos, que eu vou fazer uma assinatura. Já mandei fazer a logo, vai ter uma newsletter. Vou captar leads com isso também, vou colocar no tráfego pago, um motor de busca no Google. Do nada, eu tive essa ideia semana retrasada da mas isso aí. newsletter, já tem Cara, logo, já tem tudo. Mas, ó, só pra pegar o gancho, Slogan, tudo. fazer um parênteses aqui do que eu comentei, né? Pra deixar claro até pra quem tá assistindo a gente, ouvindo, Sim. entender. Olha só, cara, eu sou totalmente favorável a isso. Esse comentário foi em cima de que você mesmo falou. Sim. Cara, eu queria fazer tudo sozinho. Entendeu a diferença? Sim. Pô, agora tu tá num lugar aqui, ó. A gente tá sendo agora, tem uma equipe fazendo isso aqui. Não é você que tá ali na mesa de som, não é você que vai editar o vídeo. É diferente. Eu tenho 3 markets, tem aqui. Entendeu agora? Entendi. É diferente, pô. Naquela época eu vi assim, cara, eu vou fazer isso aqui, mas eu vou lá na China. Perfeito. Eu vou subir o conteúdo. Mudou, né? Eu vou gravar. Eu vou editar. Mudou. Meu irmão. É diferente, pô. Aí tem o grupo Mudou. DPG lá em São Paulo, tem um pessoal lá da Bahia, que é cliente nosso também, anima a publicidade, e a Inovac também é cliente nosso. Geralmente quem vem aqui no escritório vira cliente nosso, viu? Mafra, inclusive. É verdade, geralmente Bacana. é verdade mesmo. Legal, o Henrique é um caso dele. O Henrique indica bastante seu serviço. Não, Sempre, meu irmão. Eu tô com a galera lá. O Henrique é foda. Estava lá no Jornal das Empresas, que é um evento que a gente faz. Que é um evento que a gente já tava muito parecido com o que tu falou, cara. Fazia um tempo que eu tava muito afim de lançar esse evento, só que eu não queria lançar um evento só para vender ingresso de evento. Isso é um que presta. Eu queria fazer um evento para chegar lá e fazer o seguinte, galera, esquece slide, a gente vai abrir aqui resultado. Vou mostrar para vocês o que eu tô fazendo nas empresas e o que tá dando certo. O que deu errado, o que deu certo, o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer. Tá aqui, ó. Essa empresa permitiu que eu abrisse os números, vou mostrar aqui os números dela. Tá aqui o número. Outras, cara, tá aqui uma empresa, não tá o nome da empresa, mas tá aqui o segmento de material de construção. Olha quanto que era o faturamento, a lucratividade, o EBITDA, e olha como é que tá. E a gente mostrou na prática no nosso evento. Só que eu não tinha como fazer isso se eu não tivesse construído. Eu tinha que construir isso. Então, eu construí esses resultados junto com a minha esposa, que é minha sócia, junto com o nosso time. E quando eu cheguei lá, eu falei, agora, bora. Não é papo furado, Aí a gente lançou. Entendi. Tanto que os nossos cursos eram de vendas, porque eu vendo muito, então isso aí eu posso falar muito bem. Perfeito. Falava sobre desenvolvimento pessoal, que eu curto pra caramba, que é uma parada que me ajuda até hoje, com todas as tretas que eu vivi. Então eu curto falar, porque, pô, um cara que saiu, ficou sozinho aqui, sem família, sem ninguém, e conseguir ter uma família e não surtar, não se entregar aí pra Virar um drogado da virar um vida, drogado maluco da vida, pô, então dá pra me falar sobre isso também. Então eu também tenho essa responsabilidade e acredito muito que, inclusive, nos próximos anos, acho que já está acontecendo esse movimento, mas cada vez mais o filtro, a régua vai subir. A régua vai subir e o filtro vai ficar cada vez mais, assim, o mercado vai ficar cada vez mais exigente de um profissional de verdade. Eles vão querer ver verdade. Cara, peraí. Isso aqui que tu tá me vendendo, me mostra o resultado disso aqui. Realmente tu tem como provar? E daí surgiu esse Jornada nas Empresas, que a gente fez no ano passado. Fizemos 2 turmas, o Henrique tava lá. No próximo eu Cara, o Henrique tava lá e
qualquer oportunidade lá que ele tava na mesa falando uma coisa, ele falava assim, cara, eu sei o que é isso aí. Eu quero o que que é, um problema com a contabilidade. Eu tenho um cara pra te indicar aqui. Geralmente Parceiraço ele aí. me indicou uma galera aí, É, cara. O Henrique é gente boa pra massa. caramba. Olha, a gente vai ter que entrar no tema aqui agora. Bora? Mas antes eu vou pedir, olha, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho para que sempre que tem um novo episódio, você seja avisado. Aproveita também para acompanhar todos os episódios que estão disponíveis. Esse ano, o podcast que era mensal vai passar a ser 2 vezes ao mês. Então a gente vai ter bem mais episódios variados, inclusive, beleza? Vamos lembrar em relação ao tema novamente para a gente entrar efetivamente Bora. dessa vez. Crescimento desordenado. Como a assessoria e o treinamento empresarial pode colocar a sua empresa nos trilhos. Como é, meu amigo? Fala aí. O Como é que como, né? o O como como? que todo mundo, o como de milhões, né? Exato. Na verdade, dessa vez eu vou ser sincero, eu preparei até uma pergunta para ficar mais organizada, porque minha Manda. cabeça é muito Pode mandar. bagunçada. Tá, lembrei. Como é que começa a identificar os sinais que às vezes a gente não quer aceitar? Legal. Eu te contratei na época, tu sabe do que eu tô Lembro. falando. Eu vivo problemas semelhantes hoje em dia, depois a gente conversa sobre isso. Então, assim, a gente não quer aceitar, mas sempre tem os sinais, tem alguma coisa errada. Mas que diabo que eu tô ganhando dinheiro? Cadê o dinheiro? Desorganização. Então, fala sobre como identificar os sinais que a empresa está fora dos trilhos, que é o Legal. tal crescimento desordenado. Geralmente, porque para ela estar fora dos trilhos, ela cresceu. Não quer dizer que não possa, ela pequena, não estar nos trilhos, porque pode acontecer também. Mas o tema é crescimento desordenado. Quando a empresa está fora dos trilhos já e nem sabe Sim. quais são os principais sinais. Boa. Eu vou comparar isso com algo que eu venho vivendo agora nos últimos 2 anos mais intensamente, né? O último ano agora foi bem mais intenso, mas começou ali 2023. Eu comecei a cuidar mais da minha saúde, alimentação, comecei a praticar mais exercício. E a empresa é um corpo. A empresa é um corpo e assim como o nosso corpo, a gente sente os sinais, né? O primeiro sinal que eu senti foi quando eu estava na praia. No meio eu peguei uma sequência de várias viagens. E uma dessas viagens com a minha filha menor, né, a mais novinha, a Rebeca. E a Rebeca, pô, na época eu tinha o quê? 4 para 5 anos. E a Rebeca foi correr na praia e eu não consegui correr atrás dela. E ela foi embora correndo. E aí eu tentei forçar ali e, cara, não consegui. Comecei a sentir pontada aqui no peito, comecei a sentir cansaço e eu falei, cara, que viagem. E se ela tivesse corrido pra rua? Se sentiu E um se ela merda, com um certeza. bosta, um merda, um bosta, tudo que tu imagina aí. Irmão, naquela hora ali bateu assim uma pressão psicológica na minha cabeça. Eu falei, se essa menina fosse Eu comecei a pensar um monte de parada terrível que podia ter acontecido com ela se eu não tivesse como alcançar. Tudo bem que ela tava num lugar seguro, mas eu não consegui pegá-la. Eu falei, tem que mudar esse negócio, irmão. Não posso, porque eu quero ver as minhas filhas crescendo, eu quero entrar no altar com elas, eu quero ter essa tradição, eu quero ver elas casando e eu quero também brincar com meus netos. Eu quero brincar com os netos, não com o neto ali me curvando, mas eu quero pegar os moleques e jogar pra cima, saca? Pegou uma situação e. Eu sou maluco, né? Tu viu? Eu E aí, também. e aí, olha que louco. E esse foi um sinal, cara. Foi um sinal que eu vi. Foi um sinal do cansaço. Então, eu acredito que o empresário, o empreendedor, ele sim, ele consegue ver os sinais. Eu vou listar para ti Tá, alguns aqui, perfeito. mas ele consegue, ele não quer aceitar. O amargo. Tá. Ele sim, tu sabe, sobe uma escada, fica ofegante. Tu sabe que tu precisa. Só que a pessoa, ela não quer aceitar. Ela sobe a escada e fica lá, cansada. Cara, eu tenho que fazer um exercício. Mas ela não quer aceitar. Então ela vai começando a entrar numa zona de destruição. Eu não concordo muito com a frase zona de conforto, não. Eu prefiro falar zona de destruição. Não, eu sou igual o ninja. Eu tô procurando a zona de conforto. Tô doido pra ir pra lá. É isso que eu falo. É a mesma coisa, irmão. Ó, olha que doido. A gente nem combinou, né? Não. Um carro melhor não é zona de conforto? Uma quero. casa maior não é uma zona de conforto? Então acho que a galera tá viajando nessa palavra. Com certeza. Pra mim é zona de destruição. Então bora lá. Primeira coisa, cara, que eu vejo é o ego, ele atrapalha muito. Acho que é o primeiro sinal. O ego, como é que eu identifico o ego? É simplesmente quando eu tomo
as decisões sozinhos. Eu. Eu digo quem tá certo, eu digo quem tá errado. E aí de quem Quando a diga o gente vai para um contrário. brainstorm, não existe opinião de terceiros. Eu até falo, escuto, mas chega na hora, não é aprovado o projeto de absolutamente ninguém. Ninguém pode fazer nada. Por quê? Porque esse empresário diz assim: cara, eu tenho 20 anos de mercado, irmão. Tenho 10 anos, eu sei o que eu faço. Quem é Vem esse papo você? furado aí. Quem é você para dizer o que eu tenho que fazer? E tem empresário que, inclusive, quando acaba a reunião, o cara fala para mim, fala, Sullivan, meu irmão, eu tenho uma Dodge Ram lá, meu irmão, na minha garagem. Esse cara anda de bicicleta. Tu Olha o acha que ele ego do tem cara. como me ensinar alguma coisa, irmão? Olha o ego do Epa, cara. não existe. Então, acho que o primeiro sinal é esse ego. E o cara sabe. Sabe o que é? Ele sabe. Porque alguém que ama muito Sabe? esse cara já falou. Geralmente a mulher dele já falou. Mas ele em conflito não quer, às vezes, escutar a mulher dele. Não quer escutar, sei lá, um líder religioso, um mentor, um psicólogo, Mas quando um vai dormir a terapeuta. cabecinha no travesseiro, Cara, sabe? com Sabe, certeza. sabe a Cara, e sombra. aí, de noite, ele às vezes até faz umas promessas. Fala, não, amanhã vai ser diferente. Amanhã, meia merda. Amanhã, quando falar algo pra mim, eu vou anotar, vou agradecer e eu vou comprar a ideia. Aí chega no outro dia, ele fala assim: eu até queria comprar a ideia, mas a ideia foi Mas ruim, foi mal, o cara é fraco mesmo, não tem como eu comprar essa ideia. Então, acho que esse primeiro sinal pra mim é a questão a não aceitação. a não aceitação. É o ego. É o ego barra não Perfeito. aceitação. Esse é o primeiro sinal. Tá? Então, o que acontece? Por que que eu fiz o comparativo com a história da minha filha? Eu Porque tô eu entendendo. tinha na minha cabeça que eu era um cara magro, que eu tinha feito 10 anos de natação, que eu tinha jogado eu já tinha jogado tênis de mesa, eu tinha jogado futebol, eu já tinha feito outros esportes, Eu não preciso e da de. minha cabeça eu era tipo um atleta. Falei, meu irmão, se alguém estivesse afogando lá, eu pulo na água lá, eu salvo a pessoa, que eu fiz curso de salvamento. Falei, eu sei, meu irmão, eu ia morrer, eu ia matar o cara se eu fosse lá, do jeito que eu tava naquele dia. Então, ou seja, o ego me dizia que eu tinha que vender essa história, que eu era um cara saudável. Mas na vida real eu não estava sendo assim. Eu não queria escutar minha esposa. Na vida real, quando eu sentava, me sentia cansado. Na vida real, quando Mas não pode falar, eu né? ia Porque. pegar eu ia pegar ali sei lá, uma roupa, já tava ficando apertada. Então eu já me via no vídeo, eu já não conseguia me reconhecer em algumas coisas. Né, se for ver meus vídeos de 2, 3 anos atrás e ver hoje, mudou bastante. Então, ou seja, eu perdi mais de 10 quilos, uns 12 quilos. Ou seja, cara, é o ego, cara. Eu não queria aceitar. Eu vendi uma coisa que eu não estava sendo. Beleza? Segundo, o segundo sinal para mim, ele fala sobre a solidão. Solidão. É quando você começa a ficar muito solitário. A gente fala muito que o empreendedor, o líder, ele tem uma vida mais solitária. É uma vida solitária. Só que a pergunta é solitária mesmo? Ou você se coloca nessa solidão? Ou você se projeta para lá? É você que se joga lá na solidão? É você que se afasta? É você que não quer estar rodeado de pessoas que sabem que são melhores do que você? Ou que às vezes vão ser melhor em alguma coisa? Não, O sim. cara não tem mais dinheiro hoje, mas ele pode ser melhor que você como pai, ele pode ser melhor que você Como como pessoa, como pessoa, irmão, como filho. ele pode ter uma visão para organizar sua loja que você não teve. O cara Perfeito. acabou de chegar agora na sua loja e fala assim, cara, tá errado aquilo ali. Por quê? Esse produto aqui, eu tô uma semana, eu vejo que ninguém nem olha pra ele. Ninguém toca nesse produto. Eu acho que tá posicionado no lugar errado. Mas tu tem curso de VM, Visual Merchandising, pra me falar isso? Não, cara, não tenho, mas eu tô vendo. E ninguém tá tocando no produto. Se a gente pegar aquele lá de trás, ou aquele outro, e colocar aqui, não vai gerar um volume, as pessoas não vão passar e isso não vai puxar o cliente pra dentro da loja? E a partir disso a gente entra e atende o cliente, não seria melhor a gente testar? Tá entendendo? Então, ou seja, eu vejo muito que todos os sinais, os 5, os 10, eles vão estar dentro do ego. O ego é o que mais vai atrapalhar a pessoa. O ego, ele tá no centro. E É porque o daí, ego tudo deriva dele. é porque ele é inconsciente. A Ele, pessoa. ele, é, a, cau- Sim, ele é a causa. sim. Depois vem os efeitos. Ele é a causa. Geralmente, quando a pessoa age por influência do ego, tá agindo de forma inconsciente. Porque quando a pessoa tá consciente, é como tu falou, quando ela vai dormir, ela sabe, ela fala, amanhã eu vou fazer diferente. Isso é quando a pessoa tá consciente. Aí no outro dia ela acorda, fechou o sinal, já começa a ficar puto, já começa a sair do eixo. Isso. Já começa a sair do eixo. Ah, não, aí fica pra amanhã a tal da procrastinação, digamos Exato. assim. Exato. Eu tô falando isso até com uma certa experiência de casa, porque eu sempre tive o ego muito. Aí já me atrapalhou demais. E há uns 2 anos atrás,
tive um despertar espiritual. Eu era ateuzão, chato, nojento, enjoado. E hoje em dia, essa conversa aqui, eu lembro eu sinto até vergonha quando eu era ateu. Que diabo que eu era muito burro, porque é o seguinte, como é que justifica, cara? O meu pai tem a segunda série, ele pega um motor, destrói ele, desmonta todinho, espalha, depois monta tudo de novo, nunca estudou na vida. É dom, isso veio de onde? Veio do nada. É. Então, gente, Alguém instalou alguma coisa na exato. mente Aí eu desse tive um brother, né, irmão? despertar espiritual e como eu sou 880, eu gosto de viver, não gosto que ninguém me conte. Eu sou praticante do xamanismo, eu uso rapé, eu uso ayahuasca, eu uso um monte de coisa, não para fazer graça. Não é. Eu fui Uhum. experimentar e eu gostei e eu literalmente tive um despertar espiritual, cara. Eu fui pra Goiânia, eu fiz curso de xamanismo, eu passei 4 dias dormindo no meio do mato com a galera Eu tô no lá. grupo de Mastermind lá, a galera pirou é o Bicho, cabeção tu disso não tá aí. Aí eu entendendo. falei, Eu tenho autoridade pra falar. eu estava, né, numa célula um dia desse, eu falei pra Jaque, aí a galera brincando, trocando ideia sobre isso, eu falei, cara, Convidei o Henrique Margarida pra mim. eu me conheço, cara, eu não posso fazer essas paradas mais, meu irmão. Já Mesmo que sou seja, doido. não dá, não dá. Depois eu posso te contar outras coisas aí, mas não dá pra mim. Eu não posso ser Mas, acionado, mas meu. por que eu fiz esse comentário? Por causa do ego. Hoje em dia eu vivo uma guerra de assassinato do meu ego, cara. Eu quero me manter o máximo consciente possível. Pronto. O máximo consciente. Isso tá me ajudando a nível pessoal e a nível profissional. Mas tá ajudando, não é pouco, é ajudando muito. Muito, muito mesmo, porque tu passa a agir de forma consciente. Porque o ego, na verdade, todo mundo tem, né? É uma construção, e muitas das vezes até uma espécie de defesa, digamos assim. Sim. Só que ele pode ser positivo e negativo. Então eu vivo uma batalha constante, diária, inclusive, de assassinato, não de olha só, eu com meu ego inflado há uns 2 anos atrás, o ego precisa ser alimentado. Hoje em dia não, eu quero é destruir. Mas vamos lá, Ele continua. era o bicho de estimação, né? A gente tá falando dos sinais. Legal, cara. Beleza. Cara, eu vejo que um outro sinal muito evidente, inclusive na assessoria a gente começa a identificar isso e sinaliza para o empresário e a gente faz a reunião de estratégia com os assessores e fala, cara, se esse brother continuar nesse caminho aí, provavelmente não vai funcionar, ele não vai conseguir ter o resultado dele, né? E ainda vai colocar a culpa na gente. Então é melhor a gente sentar, conversar com ele. É melhor a gente sair de lá abaixo de porrada mesmo. A gente se boleta todo mundo lá e sai brigado mesmo, do que a gente ser omisso. Prefiro exagerar e a gente sair de lá na troca de soco, do que a gente ficar lá só observando e deixando o cara se matar sozinho. Que depois, de repente, e acontece, já aconteceu vários, e acontece até hoje em muitos lugares, assim, com alguns parceiros que voltaram para a base, que o cara procura e fala assim, pô, irmão, não era o momento, volta aqui, vamos conversar, porque agora eu percebi que realmente tinha fundamento o que vocês falaram. E tá tudo bem, a gente age dessa forma. Um outro sinal que a gente percebe assim, muito evidente, cara, né, pegando esse gancho aí, é quando, por exemplo, ainda fazendo um comparativo com a questão saudável. Quando você começa a querer ter uma vida saudável, o que você faz? Você começa a ter o controle. Do que vai comer, do Controle, que você vai... começa a pesar. Você começa a pesar. Perfeito. Você começa a saber, você olha ali para um ovo, você olha para uma fruta, você olha para uma carne, um frango, você sabe quantas gramas de proteína tem lá. Você começa já a imaginar. Aí você pega e pesa. Para você ter o controle de quanto que você precisa absorver para conseguir bater ali a quantidade de proteínas diárias para você nutrir o seu corpo. Controle, entendi. Exatamente. E você marca tudo. Relógio, você marca corrida, bike, que eu faço, a questão da natação. A gente verifica quanto que eu ingeri de caloria e quanto que eu perdi. Então, um outro sinal é a falta do controle. É quando o empresário ele começa a olhar assim e falar, cara, quando eu vou lá na minha conta, eu sei quanto tu tem lá. Porque eu sei quanto que eu paguei e eu sei quanto que sobrou. Entrou a sair. É igual quando eu tô aqui, cara. Eu sei quanto que eu comi Sim. e eu sei quantas vezes eu fui no banheiro. Entendi. Mas você pesou isso, irmão. Saquei. Você pesou quanto que você ingeriu de alimento e a qualidade disso. Então, cara, o outro sinal é controle. Você chega lá e mata a charada com algumas perguntas. Você chega e pergunta, qual é o EBITDA, qual é o seu Não lucro? sabe de porra Não nenhuma. sabe. Me fala qual
Qual é a representatividade de venda, de faturamento por produto ou por linha de Qual é o produto? teu giro do ativo? Que diabo é isso? O cara não sabe. Margem de contribuição, o cara Não não sabe, por exemplo, Mais de valor agregado. não sabe o markup do produto, do serviço, eixos de serviço, que a gente chama Deixa eu ver o teu balanço patrimonial. Irmão, Que não diabo é sabe, isso? não sabe. Que Isso já são indícios de que ele até tem uma grana, o cara tá morando numa casa legal, tá trocando de carro todo ano, tá fazendo viagem, tá Perfeito, viajando 10 perfeito. vezes no ano Sim. e tá crescendo, mas de forma desorganizada e desordenada. O que vai acontecer? Tá totalmente fora do trilho. E se ele tá fora do trilho, vai acontecer um acidente. Vai acontecer, é o estado do crush, né? Vai acontecer um acidente pesado. E talvez seja tão pesado que ele nem vai perceber. É como se o cara estivesse andando sei lá, todo dia ele anda sem um cinto de segurança, ele anda ali a 300 por hora, 250 por hora, e ele não tá percebendo. Tá tendo potência? Ele tá correndo muito? Cara, show, o cara é uma potência. Eu tenho Mas ele vai passar certeza direto que na curva. tem uma galera que vai escutar isso aqui que vai começar a assimilar no seu dia a dia. Vai. Inclusive, eu não vou citar nomes por uma questão até de ética, mas tem muitos clientes meus passando Sim. por isso agora. Tem cliente meu, Sullivan, que fatura 8 milhões de reais, velho. E não vê dinheiro, cara. Cara, Não vê é dinheiro. absurdo. Tá mudando agora, é porque a gente conversa muito. Eu converso muito com meus clientes, porque eu sempre falo que o meu grande diferencial, que além de contador, sou empresário. Sim. Então, às vezes, quando eu erro como empresário, mas eu tenho outra visão de contador, quer um exemplo? Tu acha que eu nunca errei de não perder a mão no financeiro, de ausência de controle tenho como certeza, empresário? tenho E certeza, muito. tenho certeza. Mas eu sei da importância, até porque esses dados todos que tu citou é importante para mim como contador. Como é que eu vou mensurar? Como é que eu vou confrontar as minhas receitas e as minhas despesas para chegar no lucro líquido se eu não tenho o controle, se eu não tenho Não. essas informações? Então, muitas das vezes eu errei como empresário, mas eu sempre sabia, eu tinha consciência daquilo como contador. Entendeu? E eu vejo os meus clientes, eu tenho certeza que tem uma galera que vai se identificar com isso. Aí tá, identifiquei agora os motivos lá, os indícios, né? Sim. Qual é o próximo passo? Fazer um diagnóstico eu descobri, e né? como corrigir. Como corrigir, como fazer acontecer, né? Legal. Exatamente. Cara, vamos lá. Quando a gente percebe, e hoje a gente usa muitas ferramentas mais claras, objetivas, algo que o empresário vai entender. Eu comecei a perceber isso também, Gilson. A gente começou a perceber assim, cara, se eu ficar só no análise SWOT, 5W2H, PDCA, se eu ficar nessas ferramentas que são excepcionais, inclusive antes da minha mãe falecer, ela me deixou um livro que é do Falcone, que é um dos maiores consultores do Brasil, né? E ela me deu esse livro, ela falou, toma, tá lá. Aí eu disse, pra que eu quero isso? Toma, um dia tu vai precisar. Guarde, não jogue fora. Um dia tu vai precisar. É o meu trabalho. É um dos livros mais emblemáticos que tem, né, hoje, ele que trouxe, né, todos esses processos pro Brasil. Quem trouxe foi ele, foi um dos pioneiros a trazer esses processos pro Brasil. Enfim, olha como a gente é doido, né? Começa a voltar os assuntos tudo. Mas beleza. Ainda bem que tem os cortes ajudam nisso. Eu te confesso que eu tô gostando. Os cortes são bons pra isso. Um doido reconhece o outro, né? Os caras vão escutar quantos podcasts foram seguidos, assim? 3, 4, diferentes. Enfim, aí, cara, a gente não fica só nessas ferramentas, que elas são importantes. Então a gente faz assim, identificou qual o gargalo, a gente vai trilhar o plano de ação em cima do objetivo dos sonhos racionais e sonhos emocionais, que eu gosto de trabalhar assim hoje. Porra. Curto pra caramba, velho. Porque o que acontece? A gente começou a perceber que fica muito sem sentido a gente falar assim, eu quero uma margem de 30% de lucro. É muito raso. A gente começou a perceber que isso era pouco. A gente começou a perceber, cara, tá, beleza, irmão, tá aqui o problema. Tá aqui o problema. Eu tenho uma solução pra você, mas me fala, qual é o teu sonho racional e qual é o teu sonho emocional? Porque isso vai virar toda a chave. Desculpa, tu pergunta isso como pessoa ou como empresa? Eu pergunto pro cara, eu pergunto os dois, como pessoa, como física e jurídica. Okay. PFPJ. Perfeito. Pergunto pro cara. Eu preciso sair daqui com uma resposta. Falo pro empresário. Preciso sair daqui com uma resposta. Meus assessores, eles estão... Ti, tá? Eles estão... Pode levar. É? Pô, valeu, hein? Presente. Opa, da hora, hein? Tava olhando aqui, muito bonito. Show. Desculpa, vai. Não, tranquilo. E olha só, irmão. A gente começou a fazer isso. Começou a praticar isso com os nossos assessores. Treinei os caras tudo pra fazer a mesma coisa. Então a gente chega na empresa e fala, cara... E isso é um choque para os empresários. Eles não estão acostumados com isso. O cara tá acostumado ao seguinte, beleza, cara, agora a gente vai fazer o quê? Para resolver.
A gente vai treinar um cara, vai treinar um CEO no meu lugar, a gente vai colocar um coordenador, um gerente, a gente vai colocar outros cargos, a gente vai definir o nosso organograma, depois o fluxograma, os POPs, para a gente poder fazer as tarefas, né? Isso, a gente vai fazer. A gente vai fazer o procedimento operacional padrão, a gente vai fazer o organograma, a gente vai estruturar tudo isso em sistemas, a gente consegue fazer uma automação disso também. A gente consegue. Só que isso, cara, é o que a gente já domina. Isso a gente vai conseguir fazer. Só que você vai atrapalhar. Te fala isso para o empresário. Você não vai deixar isso acontecer. Por quê? Porque você ainda não deixou claro para mim quais são os seus sonhos racionais e emocionais. O que que tu tem, cara, de racional? Racional para mim é tudo que você vai, assim, pelo menos tangibilizar a pessoa PJ. Então, pode ser um sonho emocional, mas, cara, pensa no racional primeiro. Pensa aqui que é uma estrutura maior, pensa no carro, uma sede própria, pensa que tu vai ter 3 sócios, tu vai ter 3 empresas diferentes, pensa nessas coisas. Agora tu vai pensar, cara, no emocional, que é a tua família, tua vida pessoal, é a tua saúde, a tua vida espiritual, o que que tu quer fazer, quais são os lugares que tu quer conhecer, qual é a parada, qual é a experiência que tu quer viver, porque isso aqui vai fazer você ter isso aqui. Então me fala, que aí a gente anota tudo, deixa tudo organizado, coloca prazos para isso acontecer e a gente vai te ajudar a direcionar agora a partir disso. Esse é a partir daqui que eu vou conseguir trabalhar, porque é mais fácil eu te puxar quando você estiver fazendo cagada, quando você estiver saindo do trilho. Eu te puxo pro trilho de volta. Porque aí, quando você fala assim, pô, esse processo aqui é chato pra caramba. Meu irmão, isso aí é terrível, meu brother. Nojento. E eu não gosto de fazer esse negócio. Eu trabalho com isso e eu odeio isso aí. Eu tô estudando uma forma de tentar deixar isso melhor. Porém, agora o que a gente precisa fazer é isso aí, cara. Tá aqui, eu consigo. Mas tem que ter pelo menos esse trabalho. Eu preciso disso. Não te esquece. Lembra do teu sonho emocional. E a gente fica lembrando, cara. Tu não fala só o que ele quer ouvir, né? Não. Eu faço muito isso, viu? Hoje em dia, graças a Deus, antigamente não, porque, bicho, quando tu tá começando, às vezes tu tem medo de perder o cliente, tudo Tu vende por doido também. É, claro. Sim ou não? Tem uns clientes psicopatas? A gente tem que falar isso pra galera. Não falar nada. É, tem que falar mesmo. A gente não pode falar o nome dos caras. Mas a gente tem muitos clientes psicopatas aí, um monte. Ei, pesado. Tem um monte. Porra! Tem situações aqui. Isso já é pra outro podcast, né? Tem situações que eu não sei nem se eu posso falar aí. Vender ou não pra todo mundo? É um tema. Tem que. Hoje, a gente tá nessa vibe. Eu tenho certeza absoluta que ainda esse ano tu vai voltar aqui, mas eu vou trazer tu e o Henrique. Aí, meu amigo. Vai ser legal. Aí a gente vou ter que pagar 2 vezes aí pra inovar, porque vai ter que ser 2 em 1, vai ter que ser 3 horas. Legal. Ó, empreendedorismo, como empreender no casamento. Pode chamar eu e minha esposa pra falar. Olha, eu tô 14 anos com a mesma mulher. Eu tô casado com a mesma mulher. Eu tenho certeza que eu vou viver pra sempre com ela. Eu também. Então essa aqui, e outra, a minha esposa ela é dominante, eu também sou dominante, a gente tem perfis parecidos. Ela é territorialista, eu também sou, e a treta pra empreender junto. Hã? Eu sei que ego, briga de ego. Meu brother, doideira, treta. Eu vivo isso, mano. E agora tá um mar de rosa? Não. A gente vai viver assim sempre. Vai ser pra sempre assim. É, meu irmão. É isso. Mas a gente vai aprendendo. Eu sei e é legal a gente trazer um tema desse pra cá. Né? Eu acho da hora. Também. Né? Aceita o desafio? Mas pra quem não sabe, a Jaque Mafra está aqui. Ela tá me supervisionando. Quando eu terminar, ela vai me dar uns feedbacks, vai falar o que eu errei, o que eu deveria ter falado. Vocês são muito Isso aqui tu não deveria ter falado. Isso aqui tu deveria ter falado. E a minha esposa, ela assiste podcast, ela falou, não acredito que tu falou isso aí. Mas tem certeza que tá editado? Tá editado. Pode postar tudo aí, autorizado. Sim. Ó, aí, o que acontece? Todas essas ferramentas, Gilson, elas são importantes, cara. Pô, ferramenta, processo, técnica, metodologia, elas são. Eu tô sentindo que tá chegando no mais. Mas, cara, não adianta. O empresário, se ele não trabalhar a mentalidade dele, se ele não trabalhar que ele precisa realmente ter um porquê, um propósito, se ele não entender que ele tem que estar conectado com outras coisas, aquilo ali, cara, até a gente não vai ter tesão, não vai ter energia pra desenvolver o projeto. Vou te dar um exemplo aqui. Pô, coisa é você ter uma empresa e você sabe que aquela empresa ela vai ter sucessores, porque o cara quer treinar os filhos. A gente sabe que aquele cara também ele tá investindo num projeto social. A gente sabe que esse cara ele quer aumentar a empresa não só para trocar o carro, que é bacana, é da hora, ele merece essa parada que a grana é dele. Ele não deve satisfação para ninguém sobre o que ele vai fazer com a grana dele. Mas outra coisa você vê que além de tudo isso que ele vai usufruir, de todo esse conforto que ele vai ter,
eu acho da hora também ele pensar, pô, eu vou ter 200 colaboradores aqui, meu irmão. São 200 famílias a mais que vão ser beneficiadas através da minha empresa. E essa galera aqui também pode ser muitos deles vão ser meus sócios, vão abrir outros negócios, que vão abrir outros negócios, e a gente vai fazer uma rede, uma comunidade gigante aqui, e a gente vai fazer a diferença. Eu curto trabalhar para esse tipo de pessoa. Eu gosto de instigar os caras a pensarem assim. Eu não obrigo, logicamente, né, eu não coloco uma arma na cabeça do cara, mas eu instigo os caras a começarem a pensar se isso faz sentido. E, graças a Deus, eu posso te garantir que a gente já conseguiu influenciar muitos empreendedores a pensarem dessa forma. Sullivan, eu até Muitos. comentei com a Jaque recentemente, eu indiquei vocês para 2 pessoas e hoje, de novo. Eu imagino que tu deva ter uma dificuldade por conta dessa resistência, porque para ti meio que... Nesse modelo de negócio, Ah, sim. sim, é isso que eu Porque tô nós não somos consultores, nós somos assessores. Pronto, já tem uma outra Perfeito, diferença. entendi. Porque a consultoria ela vai fazer assim: diagnóstico, plano de ação e você executa. Vocês vão para dentro da empresa. Diagnóstico, inclusive de lá para cá, de quando a gente conheceu para cá, evoluiu um monte de coisa. Muita coisa mudou. Eu imagino. E a gente foi se reinventando. Sim, Então, diagnóstico, plano de ação, vamos executar junto. Vamos eu fazer lembro, acontecer. eu lembro. Se a gente precisar desfazer tudo, a gente faz tudo e começa do zero. Cara, não tá certo. Nesse modelo de negócio que você tá trabalhando, a tua empresa não dura 5 anos, não dura 3 anos. Olha, diga-se de Bora passagem, desfazer tudo e vamos fazer do zero. antes de vir para cá, eu estava visitando um cliente ali na Presidente Vargas, bem atrás do Banco da Amazônia, que é um cliente que eles têm vários negócios. É o Fernando, o Fábio e a Nívia, que eu me dou muito bem, inclusive um beijo, Nívia. E ao sair de lá, eu falei, olha, tô indo gravar um podcast com o convidado assim e tudo mais. Ele me apresenta ele, Legal. fala com ele lá e tudo mais. Manda pra mim o podcast que eu vou assistir, manda o número deles e tudo mais. Eu tô precisando treinar a galera de venda lá no seu. Eu falei, pronto, eu vou te indicar eles. Bacana. Porém, nem todo mundo tem essa cabeça aberta pra dizer isso. Tem gente que fala, mas por que eu tenho que contratar esse pessoal? Eles vão me cobrar caro Não para sei isso. se tu já tá nesse nível. Provavelmente esteja, né? De falar dessa forma como eu falo hoje no fechamento. Nós temos o nosso time de SDR, que eles marcam as reuniões, visitam o cliente e tal. E eu e minha esposa ainda somos o closer, tá? Temos o closer agora sendo treinado e tal, mas a gente prefere fazer o closer por um Ótimo. motivo. Porque a gente quer ainda transferir essa essência. E, cara, pô, eu tô passando uma média de 20 dias em home office. Tô vivendo um momento muito bacana da nossa vida. Eu tô conseguindo ficar mais tempo presente com minhas filhas, com minha esposa. Do caralho. E o negócio tá tocando. Então, por isso que eu tô abrindo outros negócios, indo para outros empreendimentos. Mas, enfim. E daí, hoje eu desvendo, cara. É legal tu chegar nesse nível de você Pô! desvender. É muito da hora. É top. De olhar no olho do cara e falar assim, nos olhos do cara e falar o seguinte, irmão, deixa eu te falar. Tu quer mesmo me contratar? Vai acontecer isso aqui, a gente vai brigar, a gente vai discutir, eu vou falar que tu tá errado. Vai dar Tu não tá merda. acostumado aqui, eu já vi na reunião que todo mundo te bajula, todo mundo concorda Eu não vou contigo, fazer eu vou isso discordar contigo. contigo um monte de coisa. Eu vou apontar o dedo pra ti dizendo que tu tá errado. E assim, irmão, a gente vai brigar pra caramba. Tá afim mesmo? Tem certeza que tu quer fechar comigo? Eu não sei, cara, não sei. Eu acho que não sei se tu tá pronto. Fiz isso ontem, inclusive. É legal, né? Pô! É muito massa. E outra Muito coisa, massa. aí outra coisa também que é muito bom. Aí nem é ego, é consciente mesmo. Eu tenho meu preço de. Tem uma margem negociável? Lógico que tem. A margem negociável, ela faz parte de qualquer negócio. Qualquer Sim. negócio. Porque Sim. todo negócio tem venda. Tem que ter uma margem negociável. Mas, meu amigo, tem preço que eu não, mas esse aqui é o teto e acabou. Ah, não dava para outro contador. Vá com Deus. Parece arrogante às vezes. Não, não é, cara. Tem que saber, muitas das vezes, estabelecer alguns limites. Sempre foi assim? Claro que não. Mas assim como tu chegou aqui nesse nível assim, eu também. Então, é bom, cara. É muito bom pra te falar a verdade. É muito bom, cara, chegar nessa. Mas tudo bem, aí o nesse cara, vamos momento. lá, o cara abraçou a ideia, como a Nívia, por exemplo, da Pronto. BF Coelho. Comprou lá. ideia, vamos fazer. Curtir, vamos fazer a parada. Legal? Perfeito, exato. Pronto. Aí o que a gente faz agora na prática? A gente começa a treinar o gestor, né, o empreendedor, ele precisa ser treinado, e a gente começa a treinar as competências para ele. A gente trabalha com uma metodologia chamada gestão M4. O que é a gestão M4 hoje? A gente treina os líderes, os gestores e principalmente os empreendedores a trabalharem com as metas, acredita na meta, mas não aquela meta rasa só do número, do faturamento, são metas de
produtividade, são metas de sonhos, realizações, metas sim de indicadores, mas todos os KPIs, os KPIs, enfim, mas a gente trabalha com todos esses indicadores e metas, porque a gente precisa ter esse indicador. Eu sei que lá no livro, por isso que eu falo, tem que ter muito cuidado com o que tu escuta na internet, né? Um grande gestor aí, um cara, pô, disruptivo pra caramba, o Pablo Marçal e o Marcos Paulo, Porra, eu estavam gosto debatendo muito. sobre essa questão, e eles citaram sobre um livro que eu até li no finalzinho do ano passado, que eu li esse livro, que foi o Hábitos Atômicos. De fato, o autor, ele defende que a meta, ela não é mais importante que o comportamento. É isso que ele defende. Fazendo igual o GeoJ agora. É. Repete, 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 A repete. meta não é mais importante do que o comportamento. Ela não pode ser A super meta valorizada não- mais do que o comportamento. Exemplo, Tá, eu tenho a meta de fazer o Ironman, perfeito. mas o meu comportamento de Ironman tem que ser muito mais poderoso do que a meta. Eu tenho que pensar muito mais em me preparar, muito mais em fazer alimentação, dormir a quantidade de Entendi. sono, me preocupar muito mais na jornada É tipo assim, o do cara, que o cara em que vai cruzar a linha de lutar chegada. o UFC lá, É marcou isso. uma luta, por É. exemplo, o cara vai se preparar 4 meses, vai chegar lá 2 minutos, pum, no cara. O cara não pode ficar preocupado assim, cara, eu preciso do cinturão, eu preciso ganhar, eu vou ganhar, como é que eu vou fazer? Tá ligado. Eu vou amassar esse cara, eu vou destruir a... Cara, eu adoro essas Não posso coisas que fazer isso. são Não posso. clichês, É. porém, ih, minha cabeça começa Porque faz sentido, né, velho? viagem, É claro, da hora demais. claro. E daí eu também concordo com isso. Inclusive, quando a gente coloca meta, que a metodologia, a gestão em I4 é meta, metodologia, marca e multiplicação. Meta, metodologia, marca e multiplicação. É isso que a gente trabalha dentro das empresas. Tá? Como na prática é isso? M4, no caso. M4. São as 4 gestões que a gente acredita que são mais importantes para a gente poder avançar nos resultados. Daí, o que a gente faz? Meta. Cara, meta de comportamento, meta de produtividade, meta de resultados, não somente da venda, porque eu acredito que as empresas estão muito, muito assim, fechadas nisso. A cabeça delas está muito fechada, assim, sabe? Cara, eu preciso bater a minha meta, eu preciso bater 10 milhões no ano. Você ouve isso da Isso é boca... uma meta de faturamento, no caso. Cara, eu acho que tem que ter, mas isso é raso. Tá entendendo? É raso, pô. Porque por detrás disso... Tem que ter a meta de contratação, a meta de treinamento, tem que ter a meta da produtividade da Vamos equipe. por exemplo prático. Gilson tem a meta de sair 100% no operacional. Por quê? Porque enquanto eu estou conversando com você aqui nesse podcast, eu queria muito poder falar que tá tudo funcionando, mas se eu abro meu celular agora tem 35 mensagens. Tem uns BO acontecendo. Exato. Por quê? Isso é uma Porque meta? o Gilson Sim ou não? ainda... Sim, Isso é uma meta? sim. E agora, o que eu faço? Entendi. Entendeu agora? Pois é, aí o que tu faz, cara? A gente vai te treinar agora, fazer o teu checklist, vai treinar um sucessor, vai colocar um outro, colocar um CEO, vai colocar às vezes não é esse cara, às vezes sabe o que é? Às vezes é um simples controle de qualidade. Vamos estruturar um controle de qualidade dentro da sua empresa. Ele é muito mais barato que um CEO. Você pega lá um gestor de controle de qualidade, esse cara vai ter mais uns 2 ou 3 caras com ele para fazer a gestão de controle de qualidade. E o que é a gestão de controle de qualidade? O cara vai fazer de ponta a ponta 360 graus da empresa. Ele vai auditar todos os processos. Ele vai auditar a qualidade da gestão financeira, a qualidade da gestão de processos. Ele vai auditar a qualidade da gestão de RH, a qualidade de gestão de marketing. Esse tipo de... Inclusive, o Falcone fala muito sobre isso. Eu venho estudando muito esse mercado sobre a gestão de qualidade. Então, você tem um gestor de qualidade, você tem um pagamento infinitamente menor. Não estou dizendo que esse profissional não deva ganhar muito bem, deve, porém ele vai ganhar menos do que um CEO. E ele pode ser um CEO no futuro, mas ele entra como gestor de controle de qualidade. Então, isso já é uma solução que já desafoga muito o operacional dos empresários. Eu usei algo mais técnico agora, mais prático para te falar. Isso funciona. Agora, na prática, como é que eu faço isso, Sullivan? Aí, Gilson, a gente vai precisar fazer um exercício. O Gilson, ele entrega 200%. O cara do controle de qualidade, que ele começar agora, ele vai entregar 20 e 30. Com muito treinamento, direcionamento, cultura, treinamentos de reuniões mensais. Aí ele sobe para 90, para 80. Talvez ele nunca seja 100%. Aí tu transforma ele em sócio. Você deve conhecer essa expressão, esse formato de contrato com certeza, que é o vesting.
Eles fazem um contrato de veste pro cara, Sim. que é muito usado em startup, mas as empresas Perfeito, físicas têm perfeito. usado muito. E esse cara fala assim, opa, eu vou vestir 5% da sua empresa? Em 5 anos já ele dá a vida. Aí talvez ele chegue em 150% de resultado, talvez. Só que aí, nesse período aí, irmão, tu tá conhecendo o coração do cara. As intenções dele. Você tá fazendo, você tem que ser esse líder. E uma outra coisa que a gente bate muito forte, Gilson, na cabeça dos empresários. E aí eu permita dar um exemplo que aconteceu, Fica que à está acontecendo muito vontade. nas empresas. Isso aconteceu com uma gerente numa empresa, né? Foi de um outro estado que a gente fez online, porque a gente faz atendimentos online também. E depois disso eu comecei a fazer com vários gestores de várias empresas, presencialmente, até que eu comecei a virar essa chave e comecei a fazer com os empresários, os empreendedores. Cara, isso aí virou uma chave, assim, fez um boom. Falei, cara, por que eu não fiz isso antes? Uma certa vez eu estava conversando com uma líder de empresa e ela estava falando assim, cara, eu não consigo achar ninguém melhor que eu. Eu não consigo, a galera não me ouve, a galera não faz o que eu peço, a galera não dá, Sullivan, porque tu não conhece. Primeiro que, cara, tu não tá aqui todo dia, tu não sabe nem a realidade, aquela parada toda, né? Que a gente falou e fala de vez em quando. E eu falo. Pô, Eu te queria falo. um outro Gilson. Te falo. Aí eu falei pra ela, tá, vai falando. Ela falou. Aí eu falei assim, parou já? Já. Posso te fazer umas perguntas? Tu vai aceitar todas as perguntas e me responder todas? Senão a gente encerra por aqui a conversa. Ela não pode falar e perguntar o que tu quiser que eu respondo tudo. Eu falei, show de bola. Falei, é bem simples, vai ser bem simples. Eu vou te fazer uma série de perguntas e vai dizer sim ou não. Ela, beleza. Então, beleza, bora lá. Isso eu já sabia do histórico dela. Já sabia um pouco do histórico dela. Não, bora fazer melhor. Bora Quer fazer fazer uma contigo? simulação. Posso fazer? Claro. Então bora. Fazer o seguinte. Gilson, bora lá, meu irmão. Bora. E eu prometo 100% de sinceridade. Então Bora. pronto. Gilson, bora lá. No critério pessoa. Primeiro pessoa, tá? Hoje, você é casado? Sim, Legal. Você tem filho? sim. Tem filho. Você hoje vai levar o seu filho no colégio, vai buscar, já estuda? Sim. Legal. Você se considera um homem romântico? Não. Você é um cara paciente com a sua esposa? É Depende. sim ou não, né? Sim ou não? Não pode ser o meio termo, sim ou não? Não vou falar não. Tá. Se você fosse dar uma nota pra você como marido, de 0 a 10, qual seria? 7. 7, tá. E hoje, se, por exemplo, na questão da sua esposa, legal. Critério saúde. Você tá satisfeito com a sua saúde hoje? Não. Não. Tá se alimentando bem? Não. Corre, faz algum exercício, faz alguma coisa, alguma Não. atividade física? Tento, se não. Se não. Não, né? Não. Tá. É sim ou não, né? Tô com Tá. dificuldade de Então dizer. bora dar uma pausa aqui primeiro no Tá. critério pessoa. Pessoa, perfeito. Quando a gente pega pessoa, você é um cara interessante, porque você é casado há 14 anos, acho que tu falou, e tem Sim. filho. Isso 11 é anos, interessante. Perfeito. Só que tu se torna desinteressante quando você não é um homem romântico com a sua esposa. Não sou. E você se torna desinteressante quando você não cuida da sua saúde. Totalmente. Então, Só me Tá permita, entendendo? só um pedacinho. Pode falar. Eu ia falar hoje, mas eu esqueci. Tem gente que só fala de sucesso, né? A gente atingiu um relativo sucesso, mas o meu maior fracasso, dentre vários que eu Sim. tenho, que todo mundo tem, é não cuidar da minha saúde. Pronto. Perfeito, continua. Pronto. E aí eu vou pegar esse gancho, posso até falar de profissional daqui a pouco, só que só pra não se estender muito, onde que eu quero chegar com isso? Cara, quando a gente começa a fazer essa pergunta pras pessoas, Cara, eu tô entendendo. aí você Eu tô chega entendendo, e eu tô joga isso de entendendo. volta pra ela e fala assim, cara, então Olha o clichêzão. você precisa ser mais interessante, Por cara. detrás de todo o CNPJ tem o CPF. Quanto mais interessante você for, mais as pessoas vão querer ser igual a você. Então, por exemplo, às vezes a gente acha muito que a gente quer um líder, que é uma pessoa que faça algo tão bom, tão bem quanto a gente, que Mas assuma eu a não estou empresa. sendo essa pessoa. Só que às vezes eu não tô sendo. Então, a Ok. pergunta é, essa pessoa queria ter a minha vida? Ela queria ser eu? Ela queria ser como eu? Ela queria, assim, tipo assim, ser parecido comigo? Ela queria ser um pai parecido comigo, um marido parecido comigo? Ele quer ser um cara que tem saúde igual eu tenho? Ele quer ser um empresário igual eu? Porque se ele quiser, é mais fácil de eu conseguir treinar esse cara. Se ele não quiser e eu tentar Caralho, empurrar isso pra entendi. ele não vai. É por isso que tu começa com a pergunta da pessoa física? É por isso que eu faço isso. É o que tu faz aqui. A gente O que começa a gente com um acabou de bate-papo fazer. legal. O que a gente acabou de... Se tu fosse perguntar a nível de PJ agora, as mesmas perguntas, quais seriam, por exemplo? Cara, eu acho que eu ia falar um pouco sobre
eu ia colocar, por exemplo, você tem toda a estrutura organizacional montada? Você tem Não. o organograma pronto? Não. Com o CEO, CFO, Não. não, CMO, essas coisas? Não, né? Entendi. Aí eu ia começar a fazer uma pergunta um pouco mais técnica. E lógico, eu ia chegar no momento de tempo, de delegar, de treinamento, Claro, enfim. sim. Então, quando eu começo a fazer, a maioria, inclusive eu, quando eu comecei a fazer essas perguntas, que eu comecei a olhar para minha vida, me olhar no espelho, eu falei, cara, tem algumas coisas aí que eu perguntei e eu também não tenho Seu, ainda. entendi. Isso foi legal demais para mim, porque eu comecei a correr atrás disso. Ah, Comecei a falar assim, cara, eu preciso melhorar essa na parada. verdade, às vezes não esperei ser Ah, hipócrita. é. Eu comecei a melhorar. E lógico, tem bastante coisa para melhorar ainda. Mas assim, uma coisa que começou a acontecer, Gilson, muito da hora. Começou a acontecer muito, cara, com o meu time. Os caras que são meu, assim, que estão mais próximos, a minha esposa, o Paulo, que é o sócio, o Adriano, que hoje tá virando coordenador, outros caras aí que estão sendo treinados para fazer o que eu faço. Eles começaram a assumir mais a empresa, eu comecei a sair um pouco mais, né, do operacional, comecei a sair. Aí eu comecei a ver. E aí eu tive uma grata surpresa quando eu comecei a fazer umas dinâmicas com esses caras, onde eu não estava na dinâmica, e lá eles começaram a colocar um mentor. E geralmente, hoje, quando a gente pergunta para a maioria das empresas, eu chego num treinamento com liderança, um mentor, Pablo Marçal, um mentor, Marcos Paulo, um mentor, Paulo Vieira. E daí, para minha surpresa, um mentor, Sullivan, um mentor, Sullivan. Comecei a ver, caraca, eu comecei a ver a referência para os caras. Entendi. Então agora eu consigo dizer para eles o porquê que esse cara pode e deve trabalhar mais do que eu. Por que que ele pode e deve trabalhar mais do que eu, se ele quiser ser parecido comigo? Ah, é porque hoje eu consigo, é difícil hoje eu chegar pro cara, mesmo se eu pagar banco de horas, mesmo se eu pagar hora extra, eu sei, pedir pro cara ficar até 10 horas da eu noite é sei, difícil. eu sei, Mas o cara que tá engajado, irmão, eu sei disso. não tem como. Tu tem que pedir pro cara parar. Eu falei, irmão, hoje é domingo, meu brother. Calma. Tu fez isso com. Tu Totalmente. fez isso O Júlio. com outras pessoas, com certeza, que eu não conheci todos. Mas tu O conseguiu Douglas. Sim. O Júlio. com o Júlio. Hoje em dia ele anda com as próprias pernas também. Conseguiu com ele. Sim, Tu entende? sim. Tá entendendo? Tem Então, outras pessoas também. e tu já fez isso com outras pessoas. Então, só que, cara, são ajustes, são níveis, são camadas. Então, assim, cara, qual é o nível e a camada que eu preciso trabalhar esse ano para conseguir formar outras pessoas que eu possa deixar de tocarem mais o projeto e que eu Uhum. vá conseguir me sair um pouco mais. Antes eu pensei que era só a porra do dinheiro, cara. Entendeu? Antes eu pensei que só o dinheiro em si seria o suficiente. Eu pequei muito É. nisso. Não é só o Não, dinheiro. não é, mano. Não é mais ou menos. Pra falar a verdade, eu não trabalhava com propósito, cara. Hoje mudou muito, mas eu não trabalhava com Eu também teve uma propósito. época que eu não trabalhava. A Chili Beans trabalhava com propósito. Eu saí de lá, abri minha Eu não empresa trabalhava e com não trabalhei com propósito. propósito. Eu Trabalhava com aprendi com os caras propósito. e fiz errado. Entendi. Fiz errado. Então, Porque eu achava. Sabe a parada que tu falou? Do sim, clichê? Que é um sim, clichê que funciona? sim. Pois é, só que eu já era uma parada que eu tinha meio que uma versão, assim. Eu falava, não, isso aqui é um clichêzão, isso aqui é uma. Eu, te- Isso aqui é bobagem. Esse negócio de propósito, isso eu aí é vou, só cara, filosofia. eu vou Isso é aproveitar. romântico, mas não Eu funciona. vou aproveitar para te agradecer de verdade, porque para mim tem sido uma das melhores conversas que eu já tive em todos os episódios. Bem, porque a gente tem muita semelhança, Sim, acredito, em muitas legal. coisas, entendeu? Então é um papo bem Tô curtindo muito. leve, Tô cara. curtindo Um muito papo bem também. leve, porque é um De papo de verdade. verdade. Eu não gosto muito esse negócio do cancelável. Eu não tenho medo, não, mano. Tô te falando, eu falo que vem, às vezes, o que vem na cabeça. E eu sei que às vezes, às vezes tem um pingo de responsabilidade, que não é o momento adequado. Tu acha que eu não sei disso? Tu acha que a minha esposa não me puxa a orelha? Tu não acha que ela não fala, olha, eu não acho não, isso é um tipo de postura que tu deveria ter. Eu sei disso, mas eu não tenho a cabeça fechada pra dizer, olha, não, negativo. Não, eu só me permito ser eu mesmo. Sim. Essa é a essência para assim, eu não Isso eu gosto acho de da hora. perder, porque todas as vezes que eu perdi a minha essência, eu fiquei infeliz. Eu tive burnout. Eu já tive, não sei se tu já teve. Cara, É terrível, Sully. Não cheguei queira próximo. ter, Cheguei cara. Não próximo queira disso. ter Não, isso não cheguei não, a ter, velho. não, cara. Mas eu Hum. estive próximo, inclusive por conta disso. Inclusive por conta de querer, às vezes, ser um personagem que eu não era, entendeu? Você E hoje tentar em dia, com esse mundo forçar. de internet, É, assim, a gente paga um preço para isso, assim, de certa forma. Eu te acompanho há muito tempo, desde aquela época, já tem quase 3 anos, se eu não me engano, mas eu te acompanho desde lá e eu nunca deixei de acompanhar. Eu vi o crescimento que foi. E cada vez mais eu percebi que tu tomou um caminho assim como eu. Hoje em dia tu está mais exposto, de certa forma. é. Hoje em dia tu está mais exposto na internet, de certa A forma. gente meio que assim, se é algo que a gente entende que a gente precisa ser uma voz ali sobre É, aquela situação que aconteceu, alguma coisa que tá sim, incomodando, sim. cara, se eu posso usar a internet para falar o que eu penso e
de certa forma, ajudar pessoas, E por que eu não vou falar? E ajuda, Tem cara. que falar, Sabe por quê? cara. Tem que Eu falar. tô falando porque eu sou um cara que eu consumo todo tipo de conteúdo. Não tem um dia que eu não aprendo algo novo. Eu assisto um podcast, vários podcasts. Vários, de diversos assuntos. Eu também. Eu faço aquela Todo. desintoxicação que eu te falei, eu curto, Mas. que é o saco que é interessante, né? Tirar um pouco dessa parada que fica me fritando muito, que eu fico, né? Frita, eu tô ligado. Mas eu também. Eu troco, cara. Academia, eu troco a música para um podcast. Então, o tempo todo eu tô trocando, cara. Assim. Eu posso. Também, eu O também. tempo todo. Também. Me faz bem esse tipo de coisa. Então, Eu eu consumo muito, mas muito conteúdo. Muito conteúdo. Tô sempre me reinventando, sempre procurando evoluir. Não tô falando de zona de conforto, não é? Eu também não gosto dessa. Eu não... É mais uma Acho coisa que não faz eu gosto. sentido essa Pra mim frase. não faz. Foi muito mal empregada a Sim. frase. E a galera comprou pra si e virou, né? Como eu não gosto de frase de efeito. É claro que às vezes é aquela coisa. Eu navego conforme a onda. Uhum. Quando a gente começa a estudar alguns conceitos que a gente sabe que dão certo e tudo mais, criar narrativa, marketing é uma coisa. Agora, às vezes, a pior coisa que tenta acreditar na tua própria mentira. Isso é preocupante. Cara, o que quer dizer isso? Estratégia é uma coisa. Só que tu não precisa seguir a risca tudo, porque tu vai perder tua essência, velho. Eu acredito nisso. E eu sou chato, Sullivan. Tem coisa que o marketing vem comigo lá, mano, não vou fazer essa parada aí, velho. É porque não vou fazer. Sou chato com isso. Sullivan, o que me faz mal, o que vai me impedir de dormir bem à noite, eu não faço. Eu me conheço tanto hoje em dia que eu sei o que vai. Eu tenho meus limites, eu sei o que vai me fazer mal. Não. Cara, e é bacana estar falando isso, porque dentro dessa jornada que eu venho tendo aí, eu acho que já fiz testes para fazer lançamento, para tentar, tipo assim, ganhar grana na internet. Uhum. E o que também fez eu meio que procrastinar, não iniciar um projeto na internet quando tava tendo aquela bolha, toda aquela parada que tava acontecendo ali, o mercado tava mais hypado, tá? Hoje ainda tem muito mercado, mas tava muito mais, até antes da pandemia, na pandemia mais ainda e tal, foi que as pessoas que eu me conectei pra gente tentar fazer isso, queriam que eu fosse uma parada que eu não sou, queria que eu fosse um cara que eu não sou, queria que eu falasse uma coisa que eu ainda não tinha, falasse de um resultado que eu ainda não tinha. Então aquilo me incomodou, eu falei, não, cara, eu prefiro segurar isso aqui 2, 3 anos, 5, se for necessário. E quando eu for realmente fazer, eu consigo pegar, inclusive, como eu faço hoje, a gente vende hoje para todo o Brasil assessoria, né? E hoje eu consigo chegar lá no Rio de Janeiro, a gente tem Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, vários lugares. Tem até uma empresa que entrou agora que eles têm também uma sede na Inglaterra. E daí eu consigo pegar hoje o contato e passar, cara, tá aqui. Tu atende alguém do segmento, me explica mais. Eu falo, além de te explicar sobre o segmento, eu queria que tu falasse com essas pessoas aqui. Fala com elas. Porque é mais fácil. É melhor pra mim. Hoje eu tenho mais lastro, né, pra falar sobre isso. Entendi. E antes era meio desconfortável falar sobre algo ali que eu ainda não tinha. Então, a autenticidade, eu acredito que é algo que quem tá nos assistindo aqui, um jovem empreendedor, uma galera que quer crescer, ascender nessa área, virar um mentor, de repente, trabalhar até com serviço, sei lá. O cara tem que ter cuidado para não realmente... Porque isso vai adoecer ele. Eu acredito nisso que tu falou. O cara pode ganhar milhões, pode pesquisar. Muitos influenciadores ganharam milhões e milhões e milhões, só que adoeceram. Psicologicamente. Porque eles estavam vendendo uma mentira, cara. A conta chega, irmão. Não tem como tu fazer uma parada e não voltar pra ti. Impossível. Eu recebi uma pergunta na caixinha. Eu abri uma caixinha de pergunta. Aí teve um rapaz que me perguntou, lá do Rio de Janeiro, inclusive, contador, iniciante e tudo mais. Perguntou algumas coisas lá de processo. Eu tô vendo umas caixinhas de perguntas suas. Pois é, algumas tô dicas. Vendo os vídeos teu. A última dica, se tu for ver lá embaixo, crescer cansa. Cuida de ti mesmo. Cara, se fosse o Justo de 2 anos atrás, eu tava tacando foda-se pra isso. Hoje em dia, eu falo que o melhor remédio pro cansaço, não sei o que, é descansar. Esse papo furado, eu vou trabalhar de domingo. Papo furado, meu amigo. Domingo eu não quero saber de nada. Eu fico lá em casa assistindo um filme e tudo mais. Isso mesmo. Antes eu me sentia improdutivo, eu ficava me culpando. Agora vamos lá, infelizmente, olha, tá. Tem mais uns 15 minutos. Bem que você falou que voa, né, o tempo. Voa, cara. Aí, tá.
tu falou sobre a questão da assessoria empresarial. Mas pode falou da voltar alguma equipe. pergunta, se não ficar claro, você Não, pode ficou bem forçar aí que eu claro. posso Pelo falar. contrário, eu queria pegar o gancho. Até preparei aqui, ó. Como transformar líderes e equipes em agentes de crescimento sustentável? Porque a gente já falou sobre treinamento, Sim. organograma, estruturar e tudo mais, treinamento de pessoas. Porque qual é o objetivo de tudo isso? Se eu estou querendo treinar essa galera aqui, é que eu quero transformar o meu crescimento desordenado em crescimento sustentável, Isso, digamos assim. isso. Então, eu queria que tu falasse exatamente o oposto de crescimento desordenado, o crescimento sustentável. Certo, legal. Tá. Inclusive, eu acredito muito que não existe muito empresa autogerenciável. Eu não concordo muito com esse termo. Até admiro pra caramba quem trabalha com isso, acho legal. Não tô desfazendo, né? Pessoas queridas aí que entregam o resultado, mas eu não concordo muito com a palavra em si. Eu concordo mais em uma empresa autossustentável. Eu entendo Perfeito. que são coisas diferentes, tá? Eu acredito tanto nisso que eu coloquei de propósito essa, Pronto, entendeu? pronto. É para deixar claro, então, que bom. Mas assim, eu acredito nisso. O que que é pra mim a diferença? Cara, uma empresa autogerenciável é como se eu apertasse num piloto automático lá, colocasse lá um gerente e deixasse ele e fosse viajar, fizesse aí, tirar um ano sabático. Aí eu passo aí um ano inteiro fora e tá lá, autogerenciável. Olha que da hora, porque ele tem ali processos, Hum. POP, ele tem organograma, ele tem OKRs prontas já pro ano todo, ele tem tudo. Tudo pronto. Aí a empresa é autogerenciável. Pronto, é só ir embora. Quando eu voltar daqui, Hum. a 365 dias, por um delírio, eu vou achar que subiu ali uns 50% da empresa, lucratividade. Pronto, isso aqui. É, meu irmão, autogerenciável, velho. Tá tudo pronto. E autossustentável é diferente, cara. Eu acredito muito que o autossustentável ele vai ter que se conectar com um movimento que eu tenho estudado, que é o CME. Corpo, mente e espírito. Aí é autossustentável. Por que que é autossustentável isso? Porque eu tenho pessoas que estão lá dentro sendo preparadas não somente para bater meta, não somente para Mas pra cumprir. segurar o rojão. Não, eles não estão ali só para bater meta, não estão ali só para cumprir um processo. Eles estão ali, cara, para se tornar um homem e uma mulher de verdade, para resolver problema, para pegar porrada, para cara errar, sentar lá chorando e falar, pô, meu irmão fez uma merda, uma cagada. E agora? Cara, tu vai ter consequência por isso, irmão. Só que tamo junto, meu brother. Vamos lá porque pelo menos tu assumiu. Sabe por que tu errou? Tu não estudou essa parada, tu não implementou isso. Mas, cara, eu vou segurar na sua mão e a gente vai junto, porque eu quero te formar um empreendedor aqui dentro. E se a gente for virar sócio aqui dentro, show de bola. Ou qual é o teu objetivo lá fora? Qual é a empresa que tu quer abrir, que eu vou anotar aqui, que um dia a gente pode até patrocinar essa empresa pra gente abrir uma empresa junto. Tu vira meu Nesse ramo. parceiro, a gente se ajuda, ganha dinheiro junto, E eu caramba. acredito que os empresários, alguns, né? Alguns empresários, eles não estão prontos pra essa conversa, cara. É muito assim, é meu, sabe? É tudo meu. E se eu te ensinar, tu vai virar meu concorrente. E se isso, né, esse cara não merece receber esse treinamento que eu vou treinar ele, depois ele vai atravessar a rua pra concorrência. É isso que tá ferrando, pra não falar outra parada que eu prometi pra minha esposa que eu não ia ficar chamando muito palavrão. Pois é. A Mas, gente já falou um é, bocado. Imagina se tivesse prometido, né? só que assim, cara, ferra tudo, velho. Os caras Tá estão se foda. ferrando tudo. Eu sei que tu ia falar. Eu vou ter que falar. Só esse, tá, Jack? Me perdoa. Acho que eu tô... Os caras vão se fuder muito por causa disso. Eu tava muito afim de falar isso. Não tem como os caras vão se ferrar muito, porque eles não querem. Eles não querem multiplicar, cara. Lembra dos 4 pilares M4. do M4? Meta, metodologia, Marca e marca. multiplicação. Né? É nesse que eles perdem. Entendi. Não quer multiplicar. Não quer multiplicar liderança, não quer multiplicar gestores, não quer multiplicar propósito. Eles não querem, cara. Aí sabe o que acontece? Como você vai ter um cara que vai trabalhar na empresa como se fosse dele, sendo que a empresa não é dele? Ele já viu que a empresa não é dele. Ele não é tratado como se a empresa fosse dele. Como que ele eu vou ser um intraempreendedor? Linda a palavra, virou moda Bonito de falar sobre falar, isso. né? Bonito Mas de na falar. prática ele não é, cara. Se eu for empreender, eu tenho chance de errar. Eu posso perguntar, eu vou estudar, eu vou participar das decisões. A gente vai chorar junto, a gente vai comemorar junto. E eu não vejo isso acontecendo na maioria das empresas. Então, eu acredito que isso é culpa sim do empreendedor
que tem que abrir mais a mente, a cabeça, se ele quiser prosperar. E outra, querer trazer sua galera pronta, cara. Beleza, tenho uma clínica, tenho uma clínica aqui. E eu preciso, e na minha clínica odontológica, eu preciso de médicos, né, que atendam nessa área. Pronto, é um cara capacitado tecnicamente. Eu tenho que contratar, eu não posso contratar o cara lá da rua que não é formado na área, que não sabe. Tô dando um exemplo mais bizarro, assim. Mas eu não preciso contratar o melhor cirurgião dentista da cidade. Eu posso pegar um cara e eu posso treinar esse cara. Eu posso fazer uma escola dentro da minha empresa para uma oficina, um treinamento para aperfeiçoar esse cara. Eu posso pegar esse cara e posso levar ele para comunidades carentes, para ele fazer vários serviços beneficentes para essa galera, e ele vai treinar, ele vai aprender mais e depois ele vai conseguir me atender melhor. Então, eu estou inventando aqui, ele pode, sabe? Essa energia também as pessoas não querem colocar. Não querem colocar. Eu quero trazer o cara pronto, muito pronto. E o cara muito pronto, ele é muito caro e a empresa às vezes não quer pagar. Ou quem é bom está contratado, tem o seu próprio negócio e não vai querer vir. Eu acredito nisso. Não poderia ter ficado mais claro, mas tem mais ainda aqui. Manda. É o seguinte, ficou muito claro para mim, eu gostei bastante dessa tua resposta. E as armadilhas aqui, ó, dicas para evitar as armadilhas comuns no crescimento empresarial. Dicas para evitar as armadilhas. Tá. Tipo assim, para ficar mais antenado, mais ligado na parada. Cara, uma armadilha que a gente já passou, com certeza, a gente falando agora sobre isso. Que eu te falo que eu só contrato hoje pro meu time quem eu posso demitir. Isso é uma armadilha. Por exemplo, minha esposa. A gente conversou, cara, a gente tá conversando sempre sobre isso. Jaque, se eu fizer cagada, se eu não tiver mais me garantindo, eu tenho que ser demitido, tenho que sair dessa parada, tem que botar um cara no meu lugar melhor do que eu, pô. Mano, deixa eu te falar. E eu falei a mesma coisa pra ela. Falei, hoje, você é a melhor gestora de sucesso do cliente que a gente tem. Tá com 2 anos. Você bate todas as metas. Tá com 2 anos que a minha esposa chegou assim, tu tá fazendo mal pra empresa, vai-te embora. Pô. Burnout. É isso. Passei 3 meses. Pronto. Isso é uma armadilha, sim ou não? Tá. É uma armadilha, pô, porque se eu tô falando no seguinte sentido. Vou contratar um primo. Entendi. Eu vejo assim, você pode contratar todo mundo da sua família inteira. Perfeito. Desde que você possa demitir. Então, entendi. Pai, a mãe, irmão, tio, avô. Entendi. Todo mundo. Desde que você sente com o cara e fala assim, irmão, se fizer merda, você tá fora. Sullivan tem uma facilidade de demitir hoje em dia. Eu também tenho. Sofria. Eu tenho. E outra coisa, eu tô rindo pra pessoa aqui, tudo, eu não levo pro coração, as coisas não é fácil de forma estratégica. Não, isso eu já tenho há muito tempo, por conta da profissão que eu exercia. Muito tempo, não, eu já tenho essa habilidade. Corta logo. Agora então, contratar só quem eu posso demitir, tá? Só contrate quem você pode demitir. Isso é uma filosofia antiga minha. Sempre tive, tá? Eu acho que uma outra armadilha que a pessoa tem que evitar seria... Ficar muito repetitivo, mas eu tenho que falar de novo, pra ficar mais fixo, né? Cara, armadilha do ego, de novo, eu vou ter que falar sobre isso. Não tem jeito. Acabei de pensar mesmo. Essa armadilha também mata o cara, né? Eu acredito que uma outra armadilha uma coisa que tem quebrado muito, meu irmão, assim, a cultura da empresa. A falta de palavra. É clichê, cara, parece básico, mas tá acontecendo. Os caras prometem uma parada e não cumprem. O empresário, ele promete um monte de coisa, quando chega na data, chega no dia, o cara não faz. Tô ligado. Entendeu? Acho que os homens estão com menos palavras hoje em dia. Sim, concordo. Nossos avós, a galera do passado tinha mais palavras. A minha esposa fala bem assim, que hoje em dia a população tá assim porque tem um monte de homem frouxo. É isso. Mole, eu acredito nisso. Frouxo. Não assume BO, não cria o filho, não quer ser um pai de verdade, não quer ser um... Esse movimento aqui, tá aí, ó, uma parada, a gente não queria ser cancelado, é uma oportunidade agora. Sim, ótimo. Esse movimento que tá crescendo aí, eu concordo, cara, tem que ter cuidado, que é o movimento dos homens com energia feminina e mulheres com energia masculina. Eu acredito nisso, cara. Homem é homem, mulher é mulher. Mano, entendi, ferrando. Tô ligado. A energia do homem tem que ser masculina, a energia da mulher tem que ser feminina. Isso tá ferrando, por exemplo, isso é uma armadilha dentro do negócio. Porque isso aí a gente vai pra neurociência, a gente vai pra biologia, para outras coisas, a gente sabe que a mentalidade do homem e da mulher são diferentes, irmão. Então, quando você pega certas tomadas de decisão, é mais o homem que vai resolver. E tem outras coisas que é a mulher que faz. É natural isso, não tem como fugir disso. E daí, dentro de empresas, eu tenho visto isso acontecer também. A gente, cara, e todo mundo percebe, velho. Todo mundo. O cara tá clamando ali, pedindo socorro. Todos os assessores, até os caras, tem assessor meu,
tem 20 anos de idade. O moleque tá Mano, começando. tu sabe, O cara não teve nem namorado, eu acho. tu sabe que a minha esposa fala O cara pra mim? já sabe qual é a parada. Sabe que às vezes, tipo assim, é natural, né? A gente vai Sim, reclamar de alguma coisa. Ei, eu não quero, eu quero assumir o meu papel de mulher. Eu não quero assumir esse papel de homem, esse papel é teu. Aí eu falei, caralho, é verdade mesmo. Fala com corretores, imobiliárias, pergunta pros caras. Isso aí tem na internet, mas pergunta pros caras na vida real. Hum, Qual é a melhor oportunidade de compra e venda de imóveis? Compra da mão de viúva. Não é viúvo, é viúva. tô ligado. Porque ela é mais frágil emocionalmente. Saquei. Então você compra abaixo do preço de mercado. Sempre é assim. Entendi, Pode falar. entendi. Tu trabalha com isso, compra Sim, e eu venda tô de imóveis, tu entendendo sabe disso. perfeitamente. Eu vi. Ou seja, então assim, cara, a mulher é o bicho. A mulher, sem ela não dá. A gente não consegue sobreviver nessa terra. Aham, Mas o que a gente tá falando aqui é sobre papéis. Isso é perfeito. importante. Isso pra mim isso é uma armadilha. Tem muita empresa que a gente Não te percebe. preocupa que não vai E ter tem o mulher- corte. Não vai ter o corte que eu vou. E tem mulher que chega pra mim, inclusive, Ah, me chama no escritório e fala o seguinte: conversa com meu marido, cara. Chama ele pra dar um rolê, troca uma ideia, pra ele tomar mais à frente. Pô, tem coisa que eu vou, faço, mas, pô, tô negociando com um monte de macho ali, com um monte de cara. Os caras estão me passando a perna, pô, não dá. Eu queria que ele fosse lá, porque quando ele vai, os caras respeitam mais. Tem uma funcionária E aí? minha, tem a minha melhor funcionária, inclusive, ela é minha cunhada. Ela tá comigo até hoje, tá? Aquela lourinha. Ela, Ela tá, eu lembro dela. hoje ela tá mais foda do que Ah, ela era. tenho certeza. Ela já era o bichão. Ela dá pau em qualquer contador. Mano, ela é foda, o diabo daquela menina. Boa pra cacete. Aí ela fala bem assim: eu não consigo entender o Gilson. Quando é com o Júlio, com o Cidri, ele falta bater nele. Filha, caralho, tu já resolveu isso? Pergunta quantas vezes eu já falei. Mano, a mulher é mais frágil. Pô, não tem como. Nem todas, mas Sim. naturalmente é. Naturalmente. Tem situações que não é casa de discordância. Vai vir alguém, uma feminista, falar aí, por exemplo. Pode vir, inclusive, pode vir. Não vai dar em nada. Eu nem ligo. Mentira, tem eu. Enfim, aí, essa é uma armadilha, cara. Tá acontecendo, isso tá atrapalhando muito o Deixa eu empreendimento. compartilhar uma Isso coisa. tá. Eu tive uma conversa Eu vejo. ontem com um cliente meu, assim, igualzinho a gente. A gente passou 3 horas conversando ontem. Ele falou: ei, negão, quando eu contrato o cara lá, eu falo: olha, é o seguinte, aqui a gente não discrimina ninguém. Aqui todo mundo vai ser respeitado, se tu é gay, se tu é mulher, não sei o quê. Mas aqui não tem militância. Se o cara quiser fazer uma piada com gordo aí, não sei o quê, se ofender, o problema é teu, eu não vou tomar tuas dores. Eu achei top, velho. Sim. Sabe porque eu fico puto com a hipocrisia hoje em dia da internet? Esse bando de gente, esse tribunal da internet que quer cancelar alguém, são os mesmos que estão rindo da piada que se conta no privado. Exatamente. Aí o cara vai pro Instagram lá, Força Vinícius Júnior contra o racismo. E o cara faz uma mentira. piada com o peito. Cara, isso é um outro. Tá aí uma armadilha legal. Eu vou endossar ela. Vou endossar essa armadilha. Top. Inclusive, hoje eu trabalho muito Eu trabalho para muitas empresas do agronegócio. Eu vi, né? Muitas empresas, né? De vez em quando E eu tenho vídeo que eu falo, tem vídeo que eu falo, tem um vídeo lá meu gravado. Até antes daquele vídeo, tem um vídeo meu que foi publicado, lógico, eu não tenho ainda a mesma expressão e força dos caras da G4. Perfeito. E ele fala assim, eu não contrato, ele falou, né? Ele falou, eu não contrato esquerdista, ele falou. No meu vídeo eu não falei isso, eu falei assim, eu não contrato sindicalista. Eu falei isso, aí entenda como quiser. Eu falo que eu não contrato sindicalista, por quê? Porque é uma galera militante. Sim, mano, mentalidade não tem militante, como, e aí eu não curto essa parada. Então, por exemplo, a minha empresa eu não contrato e nem recomendo que contrate. Que a gente chama de sede treta, né? Esses caras de sede treta não dá. Porque o cara vai dar merda, mano. Vai dar merda. A minha esposa tu precisa conversar com ela. A minha esposa, ela é foda também. Ela falou bem assim, porque quando a gente tem reunião lá, às vezes ela fala na lata. Não pensem que quando a gente tá lá na Europa e vocês ficarem aqui, porque eu tô enriquecendo meu patrão. Vocês não estão enriquecendo o patrão de vocês. Essa é uma mentalidade, eu passei por isso. Eu lembro que em 2016, quando eu ainda era CLT, aí uma vez a família tava viajando lá pra Europa, não sei o que. Eu só comigo, que eu tocava com a minha colega lá, esses filha da puta. Estão viajando, a gente tá aqui fudido trabalhando. Eu fazia isso. Eu não fiz. Eu não fiz porque. Eu não fiz por conta daquela história, né? Porque a gente partiu. Foi parecido algumas coisas que a gente viveu. Sim. Mas eu meio que vivi com meu pai ali como empreendedor. Aí meio que eu tinha essa mentalidade empreendedora. Eu sabia. Cara, eu não. Aí, ou seja, cara, eu não, já curtia. De vez, te juro.
E eu me lembro, olha essa história. Eu Ah, contratei fui uma. militante, tá? Já? Tem gente que não sabe, Eu mas não eu fui sabia, não. militante. É, eu fui Olha, que militante. bom, você se Fui converteu. tudo na minha vida. Se Já fui converteu. de tudo, já fui esquerdista, já fui Olha que militante. legal. Fui tudo, cara. Tá vendo como tem chance pra todo mundo? Pra todo mundo. Se deu certo pra mim. Eu dei uma chance pra uma pessoa militante pra trabalhar Eu comigo, também. na minha empresa. Deu merda. Foram fazer uma proposta pra pessoa e a gente saiu. E aí a gente pegou e falei, então, bora fazer o seguinte, pô, a gente bateu um papo legal, tu entrega um resultado legal. Então, vamos sentar pra gente marcar uma reunião, tomar um café, conversar, pra ver se é isso que tu quer mesmo, porque tu solicitou também uma reunião comigo. Resumindo a história. Bora. A gente sentou lá. Aí ela, resumindo, olha o que ela falou. Sullivan, eu até poderia continuar contigo, mas acho que eu vou aceitar mesmo o trabalho lá, no outro lugar que me fizeram a proposta, porque assim, o que que eu vejo, né? Eu não acho justo, enquanto eu tô trabalhando, você tá na praia. Eu não acho justo enquanto eu tô trabalhando, você tá viajando. Mano, ela começou a falar, juro. Eu não acho justo quando que isso é uma coisa que todos os empresários tinham que escutar o que eu vou falar. O que você coloca, o que você coloca no meu prato Pera tem aí, que ser a calma, mesma coisa calma. do teu prato. Prepara que eu vou fazer um corte Sério. perfeito desse. Vai, Olha o que ela falou. vai. O que você colocar no seu prato tinha que ser a mesma coisa que está no meu prato. Literalmente. Então, o que você come, eu tenho que comer a mesma coisa. Então, a gente tem que ser igual. Tu concorda com isso ou não? Para eu poder pensar em ficar. Eu falei, eu discordo. Se você não tiver dinheiro para comprar filé, para comprar a melhor comida, de ir no restaurante para pagar R$ 1.000, como eu já faço isso com a minha esposa, Tamo junto. você come PF. Você só vai comer o que eu como quando você trabalha igual como eu trabalho. Aí ela falou, então não dá pra ficar. Eu falei, então tchau. Acabou. Foi isso. Foi nesse dia que a gente desatou ali o Vou compartilhar relacionamento. contigo uma experiência. Você Foi essa experiência que aconteceu. E ela falou outras coisas, eu só dei essa não, ela foi embora. Quando tu tem reunião lá com a galera, por exemplo, às vezes, eu pelo menos sou assim, né? Às vezes sou até meio tóxico. Eu sou meio incisivo, assim, meio não, sou muito, na verdade. Eu sou. Porra! Eu sou. Aí, uma vez chegou um funcionário meu que tu vai conhecer ele, o Douglas, e falou, chefe, meu amigo, cara. Meu amigo, eu ensinei esse menino a ganhar dinheiro, ele já melhorou muito. Falei pra ele falou, cara, eu queria ser igual o Douglas, umas coisas assim, eu queria, sabe? Eu falei, então eu vou te destruir primeiro. Eu vou te machucar, e não é de propósito. Beleza. É só pancada, pancada. Aí uma vez teve uma reunião. No meio da reunião, não, porque eu não concordo com a forma como vocês tratam o Cidri, que é o Douglas Cidri, né? Eu olhei pra ele, tu tá reclamando de alguma coisa? Tu esqueceu que foi. Não, mas não foi eu, não. E não tinha sido, ou seja, olha só, a pessoa se incomodando com uma situação que não tem nada a ver com ela. Tem os advogados, os caras são chatos. Exato, essa porra. Quando eu passei por isso, chato. eu nem acreditei. Imagina se eu tivesse passado pelo que tu passou aí dessa situação. Isso aconteceu contigo mesmo? Aconteceu, essa parada aconteceu. Recente? E hoje Mas foi, deixa eu ver. Mas é uma interpretação tua? Tipo assim, ou ele falou dessa forma aí? Dessa situação aconteceu? Literalmente. Literalmente não é uma interpretação que tu tá fazendo. Não. Então, isso aqui do que um exemplo. Isso aqui eu tô resumindo. Falou mais coisas ainda na reunião. Na nossa troca de ideia. Falou várias coisas. Aí eu cheguei, toma, meu irmão. Tô nem vendo. Não, eu só não fui mais grosso porque era uma mulher, né? Se fosse homem, acho que eu virava a mesa. Fácil. Mas, cara, assim, isso fez eu refletir naquele dia. Eu falei assim com a minha esposa, né? Falei também com o gestor da empresa. Falei, cara, de hoje em diante tem que ter fit cultural. Tem que ter 3. Tanto que o nosso formulário de entrevista, ele é muito diferente de um formulário normal. Lá tem, por exemplo, tem uma pergunta lá. Se você fosse presidente da República, o que você faria no seu primeiro ano de mandato? O cara olha e fala, que parada é essa? Por que o cara me perguntou isso? Doido, né, cara? Só que aquilo ali tu identifica o CL treta, tu identifica sindicalista, tu identifica os caras mimizentos, os caras... Assim, diga-se de passagem, eu não sou jurista, eu só tenho meu advogado, que me ajuda pra caramba. Eu nem sei nem se... Porque eu não sei nem se pode, né? Cara... Mas foda-se, presidente. Pode. Quer fazer um corte também com essa outra aqui? Eu quero. Tá. Quem tem medo de cagar, não come. Meu irmão. Quem tem medo de cagar, não come. Se tá comendo, você vai cagar, vai dar merda. Vai dar alguma... Tem hora que tu vai fazer uma parada... Não tem como. Desculpa, quem tá me ouvindo aqui, não tem como. Eu trabalhei para empresários, mega empresários aí que redondo 100% a gente não é. A gente tem que ter um contador bom para nos instruir ali, pra gente fazer as coisas certas. Sim. Isso eu entendo 100%. Perfeito. Mas, por exemplo, cara, o tratamento com o colaborador que a gente utiliza, tanto que é legal, olha por que é importante terceirizar também esses serviços.
Porque dá uma cagada, a culpa foi da Mafra. Não tive nada a ver com a tua empresa. Isso que é legal. A Que conta cai pra ti, a né? conta cai pra mim, sou eu que tô fazendo. Der uma merda lá, eu não gostei dessa pergunta. Beleza, a gente responde, a gente tem a nossa assessoria jurídica também. Relaxa, vamos junto. A gente resolve a parada. Tá, outra coisa, eu não tô querendo criar polêmica, por favor, mas muito do que a gente conversou aqui, a pergunta é, eu tô conversando com o Sullivan Mafra. Uhum. É o Sullivan ou é a Mafra Company? Tu tá falando muito numa pegada do Sullivan. Fiquei curioso mesmo pra saber Legal. se isso virou cultural na Sim. Mafra, porque assim, a minha esposa é minha sócia, assim como a Uhum. Jaque, tu e ela. Vocês vão divergir Cara, eu com a minha esposa, a gente porra, diverge quase em tudo. Então, muito das coisas que eu quero implantar eu não consigo por conta da divergência. Ela não deixa e ela tá certa, ela nem deveria deixar. Sim. Não deve ter dado merda mais vezes. Nesse caso, muito da conversa que a gente teve, muita coisa que a gente conversou aqui é cultura Mafra Company ou é Sullivan Mafra? Cara, primeiramente começou com cultura Sullivan Mafra, com certeza, mas já se converteu muita coisa para Nem Mafra tudo. Company, nem tudo, mas muita coisa já se converteu para Mafra Company. Vocês Então são a gente tá ligados falando, nessa questão de. somos. Quanto a isso, eu acho que a nossa divergência, minha e da minha esposa, é um pouco talvez diferente, não de todos, mas de alguns casais, pelo fato de que a gente é muito doido. Ela apoia minhas loucuras. Ela apoia minhas Entendi. loucuras. Eu Não. Se eu chegar. Ó, eu vou falar uma parada que. entendi. Não vou fazer isso agora, mas digamos que eu chegasse para ela e falar: Ei, Jaque, tá aqui, ó. Lembra do sócio? A gente treinou o cara. Ele vai ficar aqui 1 ano, a gente vai fazer um ano sabático. Tá? Arruma tuas coisas que a gente tá sendo agora. Isso é meu sonho, E tá aqui, inclusive. ó. Eu já falei com a tua mãe, ela vai ficar com as meninas 1 ano também. Tá E a acabando, gente Raíssa? vai, a gente vai fazer. Toda semana a gente vai fazer uma chamada de vídeo com elas e tal. E a gente vai fazer essa parada, tá? Ela, tá, beleza. Bora fazer então. Como é que vai ser? Me explica aí. Ela é assim, eu juro. Só que aí o nosso Entendi, problema não é saquei, esse. saquei. Ela é muito parceira, meu irmão. Ela é extraordinária pra isso. O nosso desafio é território. Ela é muito boa, meu irmão. Se tu colocar aí pra vender, ela vende muito. E eu também. É disputa. A gente entra às vezes no embate de disputa, que é o melhor. Entendeu? Saquei. E eu entendo que não é que, pô, eu não vou atropelar minha esposa porque eu sou homem e ela é mulher, ela vai ficar abaixar a cabeça pra mim. Não é isso que a gente quer. Mas a gente entende que tem uma liderança na empresa. Talvez foi isso que teve uma divergência no começo. De entender, cara, eu vou ser líder desse departamento, eu vou ser líder da empresa aqui, e você vai ser líder desse outro departamento. Assim a gente funciona bem. Mas se colocar a gente à frente da mesma tarefa, vai dar BO. Saquei. A gente vai ter que finalizar com o Beleza. episódio. E, Raíssa, posso te pedir um favor, minha querida? Antes que eu me esqueça, joga aí a parceria que eu te mandei lá, a logo da Exclusiva Tech, por favor. Olha, inclusive, a Exclusiva Mafra que Tech. tem Que legal. empresa, que se precisar de tirar certificado digital no conforto da tua casa, E aí, agora eu online, olhei e falei assim, pô, acho que eu preciso disso aí. barato. Tá aqui, ó. Fiz uma Vou me parceria conectar. ontem Vou me com a conectar com os caras. Thaís Dantas. Pronto. Inclusive, eles vão até a tua. Ah, justo deu algum BO aqui, não deu certo online, porque. Por algum motivo que seja. Vão na tua casa. Onde Pô, tu estiver. massa. Quero contato. Pois Já é. vou falar com os caras. Então, pronto. A primeira indicação. Se eu tô ganhando comissão, pra isso. Na hora aqui, lógico meu irmão, que eu na tô prática, que já ganhando. tá valendo já, ó. Então, pronto. Tá aí, Pronto. nova parceria. Funcionando, já vai se estender pros parceiros aí que eu tenho A também. Thaís comigo funciona assim. Inclusive, ontem foi rápido. Ela curtiu lá alguma coisa minha no Instagram. Depois ela entrou em contato, pediu o meu WhatsApp, mandou a proposta. Eu gostei, o preço estava bacana, vou ganhar. Todo mundo ganha, Legal. todo mundo fica feliz e acaba se formar uma nova parceria entre patrimônio, contabilidade e tudo aquilo que ela tem, podcast, newsletter e outras coisas aí. E a Exclusiva Tech, certificadora e soluções tecnológicas. Tem sistema também de emissão de nota fiscal. Inclusive, eles trabalham com um sistema onde tu consegue emitir nota fiscal pelo celular. Opa, Então é bastante isso é bom. interessante. Eu adorei o atendimento deles. Thaís, estamos juntos. Essa solução aí, a gente precisa. Beleza. E é isso. Espero que tenham gostado. Eu vou dar aqui a oportunidade para o meu amigo. Primeiro, agradecer novamente. Muito obrigado. Faça aí uma despedida em grande estilo, meu amigo, por favor. Aqui, Valeu. isso aqui é assim. Agradeço muito pela oportunidade, cara. Foi massa demais, de verdade. Volta aqui. De verdade. Acho que até superou as minhas expectativas. Uhum. Né? Bate-papo fluiu legal. Agradecer a todos que assistiram.
Acho que a gente vai pedir sempre a mesma coisa. Lógico. Curtir, compartilhar, seguir, né? Seguir, Lá. se inscrever no Segue a canal. gente também nas redes sociais, é a Mafra Underline Company, né? Para quem quiser entender mais sobre a Mafra. E tem lá o meu também do Sullivan Mafra, que é o Sullivan Mafra, tudo junto com 2 L's. E o que eu peço é que, cara, empreenda para um propósito maior. Eu acredito muito, só para finalizar, que o empreendedor ele é o guardião da economia. Então, se você quer ser empreendedor, entenda que você é o guardião da economia. E para guardar a economia, você vai ter que até morrer por essa economia. Quando eu digo morrer, é morrer pelas tuas vontades, irmão. Para trabalhar num propósito maior, gerar emprego. Nós somos os únicos que conseguimos fazer, gerar produtividade. O empreendedor é o único que consegue fazer riqueza. Não existe outro órgão que faça isso. Não existe. Então, se você é empreendedor, você é o guardião, você é o único que gera riqueza. E os outros são parte disso. São parte. Eles são partes fundamentais. Mas eles não geram igual o empresário. É o que eu entendo e eu falo isso pro meu time. Eles estão cientes disso. E adivinham o que todo guardião da economia tem em comum? Todos precisam de um contador. Todos. E qual é o meu diferencial? Além de contador, ser empresário, eu sei o que está no seu lugar. Então nos sigam também na rede social. O meu, @gfdiascontador. O do escritório, @contabilidade.patrimônio. E agora, recentemente, a gente criou um canal só para corte, que é @patricastcorte. E aguardem novidades por aí, tá vindo newsletter. Esse ano eu quero fazer pelo menos uns 10 lançamentos digitais. Então é isso. Espero que tenham gostado e até logo.